Senhoras e senhores, com muita alegria, muita honra, recebemos hoje Piero Tavolazzi. Vem cá, meu amigo. Salva de palmas. Mais palmas, por favor, que ele merece. Até chegar aqui, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seu microfone já está por aí. Senta-se e fique à vontade. Gente, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiro eu quero agradecer o convite do pastor e do bispo. Quando o bispo me chamou, eu estava em Boston com ele. E ele falou assim, dia 26 tem um compromisso comigo. Eu falei, dia 26 qual o compromisso? Você vai estar lá junto comigo na igreja. E eu falei, o seu convite é uma ordem. Eis-me aqui. Então obrigado mais uma vez ao bispo, obrigado pastor pelo convite. E é uma honra servir vocês aqui. Piero, aqui o Encontro Roadshow nós temos um objetivo com todo convidado que senta aqui. Primeiro, é exatamente isso, né? O convite vem do bispo, que o crivo já é para ser só pessoas que têm autoridade de respeito para sentar aqui. Nesse mundo que a gente vive hoje de internet, é até difícil a gente conseguir fazer uma leitura do que é de verdade, do que possivelmente vai cair, né? Então, o que está construído na rocha do que está construído na areia. E quando a gente olha para isso, existe a diferença de palco e bastidor. Muitas pessoas hoje comparam o Piero com o que eles veem na rede social. Sim. E muitos deles criam uma frustração, às vezes. Ai, está longe. O que eu sou hoje está longe do Piero. Sim. Mas o Piero começou. Sim. E a gente queria escutar um pouquinho desse começo. Uau. Como é que foi seu começo? Gente, estão preparados aí? Eles falaram para vocês que vai ter vigília hoje aqui? Ou não? Tá com tempo? Tá tudo bem? Olha só, pastor, você sabe que a minha história é uma história um tanto quanto de muita resiliência. Eu nasci em São Paulo, capital aqui. Eu nasci na zona norte de São Paulo. E na Vila Nova Cachoeirinha, não sei se alguém conhece aqui, zona norte de São Paulo. Conhece? Tem gente de lá? Boa. E nasci lá na Vila Nova Cachoeirinha e morei lá até os meus 7 anos. Os meus pais, eu tive muito pouco contato com meu pai. Meu pai ficou 7 anos em um quarto com depressão e síndrome do pânico. E minha mãe cuidava de mim e da minha irmã. E meus avós, eles davam cesta básica em casa, para que a gente pudesse realmente comer. Então, eu me lembro que meu avô chegava em casa e falava assim, Pepo, hoje tem suco de limão, água com limão. E o que tinha pra gente, literalmente, todos os dias, era arroz com limão. Era muito raro ter carne, gente. A carne tinha quando a gente ia realmente almoçar na casa da madrinha, quando a gente ia realmente na casa de tios. E com 7 para 8 anos, meu pai saiu do quarto da depressão. E ele começou a trabalhar. E a gente foi embora para Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E em Caraguatatuba, meu pai começou a literalmente voltar a trabalhar. Fomos morar lá em Caraguá de aluguel. Eu fiquei em Caraguá dos meus 8 para 9 anos até os meus 18 anos. E eu tomei uma decisão na minha vida com 18 anos. A decisão era, eu entrei na faculdade de administração. Eu fiz 3 meses de administração. E só queimava no meu coração o desejo de mudar a vida dos meus pais. Queimava no meu coração de dar para os meus pais uma vida boa, um convênio bom, o melhor na mesa, uma empregada para minha mãe. E isso queimava no meu coração. E com 18 para 19 anos eu tranquei os 3 meses de faculdade que eu estava fazendo de administração e migrei para São Paulo sozinho. Eu me lembro que tinha um amigo que ele era de Joanópolis. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha amigos em São Paulo. Ele falou, Piero, eu tenho uma amiga e ela mora sozinha, ela faz psicologia, ela fica o dia inteiro na faculdade, só vai à noite para casa. E ela nos cedeu um quarto. Você não quer ir comigo para São Paulo? E eu não pensei 2 vezes. Eu fiz uma mochilinha, eu não tinha nem mala de viagem. Fiz uma mochilinha, coloquei ali meia dúzia de roupas que eu tinha. E vim embora para São Paulo. E essa moça emprestou pra gente um quarto. Ela colocou 2 colchões ali. Com 6 meses, esse amigo foi embora. Os pais dele tinham uma condição um pouco melhor. E chegamos em São Paulo. Eu confesso que em São Paulo eu comecei trabalhando em segurança em São Paulo. E na noite, na madrugada, eu vi que aquilo não era pra mim. Depois fui trabalhar de barman. Depois fui comprar flores no Ceasa, vender em shopping centers. E é incrível essa história porque eu fui pro Ceasa a primeira vez. Quem é de São Paulo sabe quando você vai pela primeira vez. Eu fui na madrugada no Ceasa. E aquela loucura de entrada de caminhões, carros e pessoas o tempo todo. E eu comprava flores, eu comprava caixinha com 24 flores pequenininhas, mudinhas, de cactos e tudo mais. E eu não era cristão ainda, eu estava tentando, o meu objetivo quando eu saí de casa, eu me lembro até hoje, a última frase que eu falei para os meus pais, eu falei, só volto para cá para buscar vocês.
E esse foi um compromisso que eu fiz com eles. Eu não falei para eles, eu tenho plano B. Eu não falei para eles, eu vou tentar uma vida. Eu não falei para eles, eu vou me aventurar. Eu falei, só volto aqui para pegar vocês. E eu me lembro que no Ceasa, na primeira vez que eu fui, que eu comprei essas 12 flores, que eram cactinhos pequenininhos, eu falei, onde que eu vou vender esse negócio, né? Comprei, era 12 reais, era R$1 cada mudinha. E eu comecei a entrar em shopping centers. E eu entrava em lojas, e eu olhava para as pessoas, Deus me deu uma sabedoria de olhar para as pessoas e ver realmente o que aquelas pessoas estão sentindo. E enxergar nas pessoas o coração delas. E eu entrava nas lojas, eu via quem estava depressivo, eu via quem estava com perturbação, eu sentia no meu espírito aquilo. E eu chegava na loja e falava assim, eu vim trazer para você hoje a alegria, essa planta vai transformar o seu dia hoje, a sua loja hoje, você vai vender muito mais. E eu entrava em 12 lojas e vendia 12 plantas, eu entrava em 24 lojas e vendia 24 plantas. Só qual que era a questão? Em shopping você não pode entrar e vendendo coisa em loja. Aí o segurança começou a me expulsar. Aí eu fui expulso primeiro do Ibirapuera, depois fui pro Center Norte. Aí eu comecei a ser expulso do shopping, eu falei, esse negócio não vai para frente. Né? E voltei, não escalava esse negócio. E aí voltei para minha rotina. Aí comecei a trabalhar, entregando jornal na madrugada. Então eu trabalhava durante o dia, à noite, quando dava 10 horas em ponto, eu começava a rodar toda a região da Faria Lima, ia até 7 horas da manhã. E eu vi que aquilo ali não ia me gerar bons frutos. E sempre que eu entrava num negócio, de maneira instintiva, eu via que aquilo não ia me fazer crescer, eu saía. Aí comecei a trabalhar como modelo, aí comecei a trabalhar como promotor de eventos. E eu me lembro de um fato que era assim, eu sempre trabalhava como freelancer. Então tinha meses que eu trabalhava, tinha meses que eu não trabalhava. E eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo sem dinheiro, sem condições nenhuma, com 6 meses, esse amigo quando foi embora, eu me senti sozinho, porque eu não tinha nenhum amigo em São Paulo. Aquela moça que morava com a gente, eu só encontrava com ela à noite às vezes. Ela fazia psicologia, eu conhecia muito pouco sobre ela. E aí eu comecei a me sentir literalmente solidão em São Paulo. Porque quando você não tem a presença de Deus, você sente solidão. Eu entendi durante a minha jornada, né, cristã, depois você vai entendendo que solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência da presença de Deus. E eu me sentia sozinho, solidão. E eu comecei a questionar Deus. Eu falei, caramba, eu vim para cá para mudar a vida dos meus pais. E já tinham passado 3 anos, eu não tinha construído absolutamente nada. Eu não tinha nenhum emprego fixo ainda. Já estava sozinho aqui em São Paulo, sem ninguém. Sozinho, sem ninguém. E aí eu tinha pessoas conhecidas que realmente queriam me levar para a noite, pessoas conhecidas que queriam me levar para o mundo. E eu literalmente caí no mundo em São Paulo quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu caí realmente no mundo, na balada, em festas, em drogas, em bebidas. E isso fez com que eu realmente me perdesse completamente. Eu já não tinha construído nada e estava sem nada, realmente, espiritualmente falando. E eu me lembro que eu tinha na frente ali da onde eu morava na Lapa, na Afonso Sardinha. E tem alguém da Lapa aí? Tem gente da Lapa aqui. Eu morava na Afonso Sardinha. E eu descia todos os dias para pegar trem. Descia, caminhava no 12 de outubro, pegava trem lotado. E quando eu não conseguia pegar trem, porque tinha vezes que eu não tinha condições realmente de ter o dinheiro do trem. E aí eu caminhava, às vezes até a Avenida Paulista, até a Faria Lima. Então às vezes eu saía 1 hora antes de casa, saía 1h45 antes de casa e caminhava. Mas estava tudo bem, porque eu falei, estou tentando a vida. Só que quando você está longe de Deus, a sua fé vai enfraquecendo. Aquela expectativa que você chegou em São Paulo, aquela empresa que você falou, vou abrir. Você vem no ápice e falou, vai dar tudo certo, vai ser bênção, vai prosperar, vai ser maravilhoso. As coisas não começam a acontecer do jeito que você esperava, a sua fé vai esfriando. Ela vai esfriando, vai minando, a ponto que você fala, vou parar, vou desistir. E eu me lembro que eu entrei na fila do Bom Prato, tinha um Bom Prato na frente do meu apartamento. E para quem não foi do Bom Prato, vale a pena você passar por essa experiência para você dar valor. Dar valor ao alimento que você come, dar valor às pessoas que estão do seu lado, dar valor à vida que Deus tem te colocado, dar valor a tudo. E eu me lembro que nas primeiras vezes que eu fui no Bom Prato, eu entrei na fila e o Bom Prato é um lugar que tem somente andarilhos, mendigos, pessoas que não têm condições de comer e eu pagava R$1 para almoçar. E eu entrava às 10h30 da manhã na fila, quando dava 11 horas eu estava sentado comendo. Nas primeiras vezes era normal, era comum. Porque eu falava, eu tô economizando, tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a sentir o cheiro daquele lugar. Eu comecei a olhar para aquelas pessoas, eu falei, Deus, mas eu não sou uma dessas pessoas aqui.
E eu comecei a entrar num conflito de identidade e da presença de Deus. Mas eu ainda não tinha entregue minha vida para Deus. E eu me lembro que era um dia nublado e eu entrei naquele lugar, naquela fila e eu assumi um compromisso. Eu falei assim: hoje é o último dia que eu venho nesse lugar. E eu me lembro até hoje, tinha purê de batata, tinha frango e tinha maçã de sobremesa. E eu passei naquele bandejão, a mulher me serviu e eu sentei. E eu curvei minha cabeça para almoçar. E naquele dia eu comecei a chorar. E eu comecei a olhar e eu falei assim: Senhor, mas cadê os sonhos? Mais de 3 anos. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu comecei a olhar para aquele povo e comecei a questionar e falando: eu não sou um desses caras aqui. Mas eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou convivendo com eles, se eu estou na mesa com eles, se eu estou no ambiente deles, então eu sou um deles. E eu me lembro que eu saí, eu deixei o prato sair, andei 2 quarteirões e pela primeira vez eu entrei numa igreja. E eu entrei na igreja, não tinha ninguém, tinham bancos, não tinha nem cadeiras, tinham bancos. E eu entrei na última fileira, ajoelhei na última fileira, eu levantei minhas mãos e eu falei: Senhor, se você realmente existe, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Uau. E a partir de hoje vai ser eu e você contra a rapa toda. Porque eu era jovem e eu não tinha ninguém, sozinho. Eu estava a ponto de desistir, eu estava a ponto de jogar a toalha e falar: pai, mãe, eu tentei, mas não consegui. Mas daí sempre me vinha, eu chegava em casa e ao deitar eu tinha estampado uma foto deles no meu guarda-roupa. E eu olhava para os meus pais no guarda-roupa e eu falava: eu assumi um compromisso com eles. Eu fui embora de casa, eu falei que eu só voltaria para buscá-los. E se eu voltar realmente, eu vou estar sendo covarde, vou ter desistido desse negócio. E eu me lembro que depois de 10 dias desse fato, que eu realmente levantei as mãos e realmente fiz um compromisso com Deus, parecia que eu tinha acabado de chegar em São Paulo novamente. Parecia que eu tinha acabado de chegar. Eu recebi uma força sobrenatural 10 dias depois. Eu me lembro que meu telefone tocou e uma moça falou: você não quer vir fazer um trabalho para Caldo Quinor? Eu falei: aonde que é? Na Vila Madalena. Eu falei: quero. E Deus me deu o dom da comunicação. E eu era muito, assim, eu sou muito comunicativo quando precisa falar e tudo mais. E eu fui o primeiro a chegar e o último a ir embora. E tinha aqui no restaurante, abordar todas as pessoas, falar sobre o lançamento que ia ter e tudo mais. E eu fiz aquilo com muita excelência, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aquela moça falou: você é diferente, menino. E eu quero te dar a oportunidade de trabalhar comigo. Você é diferente, você carrega algo diferente. E eu falei: mas eu não sei mandar um e-mail. Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa fixa. Eu não sei, eu não falo português direito. Eu não falava português direito. Tinha as conjugações verbais, eu tinha problema com isso. E ela falou: não tem problema, a gente te ensina em tudo. E eu entrei naquela empresa como estagiário ganhando R$1.200. Com 6 meses eu fui promovido, eu era o primeiro cara a chegar, o último a ir embora. Com 6 meses eu fui promovido, eu entregava além do que eu fui contratado. Eu queria saber de todos os departamentos, eu queria saber, eu era interessado em saber das coisas. E aí com 6 meses eu fui promovido. Depois com 1 ano eu fui promovido diretor daquela empresa. E eu comecei a sentar na mesa com os CEOs, com a dona da empresa. Eu comecei a participar de grandes reuniões no Brasil. E grandes reuniões de tomada de decisões com grandes marcas. Com o presidente de Samsung, com Audi, com Volkswagen, com todas as grandes marcas. E eu comecei a ser o braço direito daquele homem e daquela mulher naquela empresa. E eles começaram a me dar todas as grandes contas da empresa. A partir de agora você vai assumir todas as contas da empresa. A partir de agora você que senta nas principais mesas. A partir de agora você que assume o controle das contas. E eu comecei a gerar milhões de faturamento para aquela empresa. Em mesas que eu tomava para tomada de decisões, comercial, de relacionamento, atendimento com o cliente. Só que o meu sonho, o compromisso, ainda não era possível de trazer os meus pais. Eu tinha uma vida boa, tinha um ótimo salário, tinha participação ali. E eu me lembro que antes de completar 4 anos, eu assumi um compromisso. Eu falei: daqui 6 meses eu vou sair dessa empresa e eu vou empreender. E eu falei: vou empreender. E eu criei um plano para sair daquela empresa. E quando deu 6 meses, eu falei para aquele dono, para aquela dona: eu quero ser grato a vocês e daqui 6 meses eu estou indo embora. No dia tal, eu estou indo embora. E eles não acreditaram em mim. Falei: não é mentira, você não vai embora. Eu falei: daqui 6 meses eu vou embora. E preparei uma pessoa, comecei a preparar a pessoa. 5º mês, 4º mês, 3º mês, 2º mês. No mês, eles falaram: realmente, esse cara está indo embora. Ele está indo embora.
E eu me lembro que no dia que eu fui, na semana de despedida da empresa, eu fui me despedir do dono e fui agradecer. E eu carrego um princípio na minha vida até hoje. Eu carrego um princípio em primeiro lugar de honrar pai e mãe. Eu honro muito meus pais, muito os meus pais. E honro as pessoas que me abençoaram em qualquer etapa da minha vida. Qualquer jornada na minha vida eu honro as pessoas. Se elas me serviram, se elas fizeram algo para mim. Eu honro a vida do Bispo Bruno, porque eu estou aqui, a convite dele. Então todas as vezes que ele me convidar eu vou estar aqui, porque eu honro a vida dele. Então esse princípio chamado honra é um princípio que você não consegue ver no mundo espiritual a grandiosidade que ele tem. Honrar pai e mãe, na Bíblia, na verdade, é o primeiro princípio que te dá, é o único princípio que te dá legalidade para prosperar, para prosperidade. E eu me lembro que eu fui honrar aquele homem, aquela mulher, numa sala de reunião. E eu falei, eu quero te agradecer. Agradecer vocês, porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu desenho, tudo que eu faço hoje, é por honrar vocês. Então, o homem que eu me tornei hoje, a pessoa que eu me tornei hoje, tudo que eu sei profissionalmente falando, vocês me ensinaram. E há 4 anos vocês me ensinam. Só que eu estou indo embora essa semana, sexta-feira é meu último dia. A fulana está preparada, ela está mais preparada do que eu. Eu deixei uma pessoa mais preparada do que eu para ficar naquele lugar. Ela está mais preparada que eu. E eu me lembro, pastor, que ele chegou para mim e eu falei, esse cara ele tinha, eu tinha a chave da empresa. Eu tinha tudo nas mãos, eu tinha o controle financeiro da empresa, quem entra, quem sai, eu tinha tudo na mão. Eu falei, ele vai me incentivar, ele é um mentor, ele vai me incentivar, ele vai me colocar para cima. E eu me lembro que eu estava de frente com ele, conversando, e eu estava chorando, agradecendo, em gratidão. Aí ele olhou para mim, daí ele levantou assim, falou, foi atrás, assim, falou, pô, você não tem capacidade nenhuma de empreender. Você é jovem demais. 6 meses você vai voltar aqui para me pedir emprego. Só que eu não vou te dar emprego. Aí aquilo ali doeu. Só que olha só. Naquele momento, eu já estava numa vida entregue para Deus. Eu já estava num compromisso com Deus. 15 dias antes, eu tinha recebido uma palavra profética na minha vida. E aquela pessoa que me deu a palavra profética, ela falou o seguinte: se você quiser permanecer naquela empresa, você vai prosperar lá dentro. Porque aquela empresa está prosperando porque você está lá dentro. Porque Deus colocou uma unção de prosperidade sobre você. E se você sair, Deus será o teu sócio. E não tem limite para você. E eu saí em cima de uma palavra. Eu não tinha nada nas minhas mãos. Eu não tinha feito reserva de dinheiro. Tinha feito reserva para 4, 5 meses. Ali para me manter. E eu saí em cima dessa palavra. E quando ele falou isso, porque o diabo, o que ele faz? O diabo tenta colocar no teu coração a impossibilidade. Que você não é capaz, que você não merece e que você não é digno. Sempre ele vai tentar colocar essas coisas. Você não é capaz, você não merece, você não é digno de tomar as promessas que o pai tem para um filho. E quando eu fui sair, ele falou aquelas palavras, no meu coração já estava blindado. E eu falei na minha mente, em silêncio. Eu falei assim, eu volto aqui, mas para comprar a sua empresa. Falei na minha mente. E eu falei, agradeço, Deus te abençoe, sexta-feira fui embora. Passou o primeiro mês, nenhum cliente na empresa. Segundo mês, nenhum cliente. E aí você sai da empresa, quando você sai de uma empresa, você sai perdido. Quem já saiu de empresa aqui e ficou perdido na saída? Você sai perdido. Para onde que eu vou? Aonde que eu estou indo? Você sai perdido. E aí, ao mesmo tempo que você sai perdido, você sai assim, com o peito estufado, né? Fala, agora eu sou empreendedor. Mas eu sou empresário sem nenhum cliente. E as contas chegando, né? Mas sou empresário. O que você é? Sou empresário. Mas não tinha nenhum cliente. E aí eu falei assim, caramba, e agora? Parece que aquelas palavras que aquele cara me falou, primeiro mês, cheio de fé, vamos, nenhum cliente. Segundo mês, cheio de fé, nada. Terceiro mês, a fé começou a meio que dar uma balançada, porque nenhum cliente. Quarto mês, a fé começou a enfraquecer e eu lembrava daquelas palavras. Em 6 meses você vai vir pedir emprego e você não é capaz de empreender. E aí eu comecei e falei, Deus, você me deu uma palavra. E eu comecei a questionar a Deus e falar, Deus, você me deu uma palavra. E aí, 5º mês, quando foi chegar no 6º mês, meu telefone toca. E aí eu olho lá, era esse cara. Falei, estranho. Falei, alô? Ô Pedro, tudo bem? Bem, tudo bem, como você está aí? Vem almoçar comigo amanhã? Falei, claro. Aonde? A gente marcou aqui na Zona Sul, fomos almoçar. Cheguei para almoçar. E ele falou assim, e aí? Como é que está a empresa? Aí quando a gente tem orgulho, o que a gente fala? Eu falei assim para ele,
tá bombando. Falei, tá bombando. Cara, tá bombando. Tipo, bombando, tá aqui, ó, o ciclo todo, né? E ele falou assim, para, eu sei que você não tem nenhum cliente ainda. Aí eu falei, quase que eu falei pra ele, eu vejo que tu és profeta. Mas não falei. Aí eu falei, cara, tá indo bem a empresa, tudo bem, tô com desafios e tal. Realmente não tenho nenhum cliente ainda, mas eu creio que vai chegar clientes. Eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, tá bom, pode fazer a proposta. Quero dobrar o que você ganhava lá na empresa. Quero te dar uma participação e quero que você seja sócio da empresa. Quero que você venha como meu sócio. E eu quero que você assuma novamente a empresa. E eu falei, eu preciso de 2 dias para pensar. Eu não tinha nem mais um mês de condição financeira de continuar naquela empresa, de continuar fora daquela empresa. E eu falei, preciso de 2 dias para pensar. Ele falou, você é louco? 2 dias para pensar? Você está ficando louco? Eu falei, eu preciso de 2 dias para pensar. E eu fui para casa e eu ajoelhei. E eu fui falar com Deus. E eu falei, Deus, eu gostaria que o Senhor me respondesse em 2 dias. Porque o Senhor me deu uma palavra, eu saí em cima da tua palavra, eu acreditei na tua palavra, eu estou confiando na tua palavra. Então, se a tua palavra realmente for real, eu quero que o Senhor me confirme em 2 dias. E no final do dia, eu recebi uma nova profecia, e foi falado para mim o seguinte, Piero, Deus manda te dizer que a promessa que Ele te fez, Ele é fiel para cumprir. Descansa teu coração. E eu liguei para ele à noite e falei assim, está resolvido, não vou voltar. Ele falou, você é doido, não vou voltar. 10 dias depois eu fechei o primeiro grande contrato da empresa com a Samsung. Um grande contrato. Era eu empresa, não tinha nenhum funcionário. Fechei o primeiro grande contrato. E a empresa começou a crescer, a empresa começou a prosperar, a empresa começou a romper. E a empresa eu comecei a atender grandes clientes no Brasil em campanhas, em eventos, em lançamentos, em convenções de vendas. E em 2015 para 2016, a minha empresa participou de uma concorrência para fazer um evento de um cara chamado Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, um filme que tem, um filme, quem já assistiu esse filme? E aí, a minha empresa ganhou a concorrência. Era uma empresa de Londres, que veio para o Brasil, a minha empresa ganhou a concorrência. Falei, vamos fazer um evento. 2.500 pessoas, eu nunca tinha feito esse formato de evento. Fizemos no Sheraton, o evento foi um sucesso, Globo Repórter, Globo, todo mundo lá, a imprensa inteira lá. E aí, aquilo me chamou a atenção, porque as pessoas iam para o evento, e elas tinham a possibilidade de se desenvolver. A mente, vendas, marketing. Eu falei, isso é muito louco, porque eu nunca tinha visto. Então, as pessoas vinham para o evento, elas cresciam empresarialmente, profissionalmente falando e pessoalmente falando. Eu falei, isso é incrível. E aí, eu falei, caramba, eu vou virar minha empresa eu vou abrir um braço nesse segmento de desenvolvimento pessoal. E aí, comecei a abrir um braço de desenvolvimento pessoal na empresa. Quando chegou 2017, a minha empresa era líder no mercado de eventos ao vivo. Todos os players do Brasil, todos que vocês pensarem em nome, de 2015 até 2021, eram meus clientes. Então, eu era o cara que era atrás do palco. O pastor falou aqui sobre estar no palco e realmente ser a pessoa do palco, mesmo do bastidor. Eu pude conviver, estando nos bastidores, montando os maiores eventos do Brasil. E aí uma coisa começou a incomodar meu coração, porque eu começava a ver o seguinte, espera aí, mas o que essa pessoa está pregando no palco não é o que ela é nos bastidores. Daí eu comecei a ver o seguinte, espera aí, as pessoas estão ensinando o povo a enriquecer, mas não tem ninguém dando um direcionamento do evangelho para essas pessoas. E eu falei, Deus, eu tenho o desejo no meu coração de falar do teu amor, e eu quero falar do que o Senhor tem feito na minha vida. E eu comecei a viajar o mundo em treinamentos. Então, fui para Amsterdã, fui para Miami, fui para Boca Raton, fui para Nova York. Viajei o mundo em treinamentos. E fiz de tudo que vocês possam imaginar de treinamentos para desenvolvimento pessoal, inteligência espiritual, voltado para crescimento de negócio. Fui aprender. Fui aprender. Parte do que eu ganhava, eu reinvestia em aprender. Comecei a viajar, aprender. Eventos, mentorias, treinamentos. Mesmo já sendo o maior Mesmo. do segmento, Mesmo. você foi aprender. Fui aprender, sabe por quê? Olha só. O que eu peguei? Eu peguei o seguinte, falei, peraí, esses caras têm algo que eu não tenho. Eles sabem palestrar, eu não sei palestrar. Eu nunca subi no palco para palestrar. Eu sei fazer dinheiro, porque eu estava nos bastidores, fazendo. Mas esses caras, quando vêm para o palco, eles fazem tipo, 3, 4, 5 vezes mais dinheiro do que eu em um evento. E
o que eles estão falando, eu tenho um conflito, começou a gerar um conflito interno. E eu falei, eu preciso me preparar mais do que eles se prepararam. E eu me preparei no silêncio, não falei para ninguém. Comecei a pegar o avião, comecei a me preparar no silêncio. Livros, treinamentos, livros. E eu vou chegar onde quero chegar com vocês daqui a pouquinho, para que vocês possam entender. Me preparei muito. Consegui trazer meus pais para São Paulo. Meus pais mudaram para São Paulo já fazem mais de 10 anos. Realizei o sonho, falei, agora é minha vez de prosperar. Prosperei, me tornei livre. A minha meta era, eu quero me tornar livre financeiramente antes dos 30. Aí bati a meta. Antes dos 30 anos, eu me tornei livre, financeiramente livre. Falei, agora estou bem. Só que eu deitei no meu travesseiro, a cabeça e não tinha paz de espírito. Perdi completamente a paz. Perdi completamente. Eu falei, quem é você? É mais fácil você voltar a comer com mendigos. Que lá você tinha paz de espírito, agora você não tem mais. E aquilo começou a me confrontar. E eu já estava nesse processo de busca de treinamentos. E eu falei, vou buscar desenvolvimento. Buscando, crescendo. Aprendi todas as técnicas de presença de palco, de falar com o público, de engajar o público, de envolver o público, de manter o público conectado quando eu estou falando, de trazer emoção, Eu fui aprendendo com os americanos, fui aprendendo tudo isso. Só que, mesmo assim, faltava algo. Mesmo assim, não tinha algo completo. E aí chegou 2019, eu estava no ápice da minha empresa. Eu fui para Miami. Um amigo falou, vai ter o maior treinamento de marketing e vendas em Miami, vamos comigo? Falei, onde que é? É um treinamento para 35 mil pessoas no estádio de beisebol. Falei, vamos. Fui, peguei o avião, fui com ele. Cheguei em Miami. Uma semana antes de ir para Miami, eu tinha rompido meu tornozelo, jogando futebol. Aí falei, cara, eu estou de muleta. Vai ser um trabalho embarcar. E falou, cara, vai de muleta, que chega lá o pessoal no check-in. Eles te dão uma cadeira de roda, você vai, eles te levam para o avião, te volta e tudo mais. Então vai de muleta mesmo. Falei, tá bom, fui de muleta. Cheguei lá no estádio de beisebol, fui pegar meu fone de tradução simultânea. Aí a mulher fez assim, falei, please, né? O fone e tal. Ela falou, no, sir. Eu falei, não, o que ela está falando aí? Ela falou, you don't speak English? Eu falei, I don't speak English. I'm sorry. Ela falou, tipo, se você não fala inglês, não tem fone de tradução simultânea. Aí eu falei para meus amigos, pô, vocês me trouxeram para cá. Eu investi mais de 40 mil reais para vir nesse treinamento. Eu não falo inglês, eu vou ficar 3 dias aqui sentado, ouvindo só americanos. Eu falei, cara, e agora? E aí eu falei, pô, não acredito. Eu falei, pô, eu de muleta, sem falar inglês, 3 dias. Aí eu falei, pô, beleza, 2019. E eu sentei lá, na arquibancada. Aí como eu estava sentado na arquibancada, veio uma mulher e falou assim, tem um lugar para você mais lá na frente. Porque você está com o tornozelo assim. Eu falei, pô, vi um benefício, né? Sentei lá na frente, beleza. Estou lá. Falei para meus amigos, vou levar um deles comigo. Tá bom, levei um deles. Aí, toda vez que os americanos faziam um barulho alto, aplaudiam. Vou ensaiar com vocês aqui para ver se vocês estão engajados. Quando eu falar 1, 2, 3, vocês dão um grito bem alto aí. 1, 2, 3. Aí eu falava para ele, o que eles falaram? Aí ele me passava. E eu começava a notar. Quando a galera vibrava, eu falava, pô, esse cara falou alguma coisa top no palco. Falou alguma coisa disruptiva. Vai mudar minha empresa, vai mudar minha vida. Aí eu falei, o que eles falaram? Ele, falava. Aí, mais uma vez, pegava. Aí, minha mente começou a entrar num colapso, assim. Tava sol. Daí, minha mente começou a falar para mim assim, Piero, tá sol, Miami, vai pra praia. Né? Aí eu falei, eu converso muito com a minha mente. Eu entendo que a minha mente é uma pessoa, que eu governo ela, que ela trabalha para me fazer crescer e para servir as pessoas. E ela não me governa, eu governo ela, e eu dou o comando que eu quero para ela, a hora que eu quero e como eu quero. E eu comecei a conversar com ela. E ela falou para mim assim, pô, vai para a praia, sol. Eu falei, é verdade, você tem razão. Eu falei, tá bom, mas e aqui? Aqui, você não está aprendendo nada. Aprendeu meia dúzia de coisas aqui, vai, toma um sol, lê um livro. Amanhã você volta para a praia e tudo mais, depois você encontra seus amigos à noite, sai para jantar. Eu falei, tá, mas não foi para isso que eu vim. O evento chamava 10X Growth Conference. A promessa era, cresça 10 vezes mais o teu negócio. Aí eu falei,
Não, mas eu investi 40 mil reais, então tem que me voltar 400 mil. E aí eu falei para minha mente, fiz uma única pergunta para ela. Eu falei assim, a pergunta que eu fiz foi, o que eu preciso fazer para que esse dinheiro volte 10 vezes mais na minha mão? Aí ela ficou parada no primeiro momento, não me deu nenhuma resposta. Daqui a pouco, o dono do evento estava no palco, palestrando. Aí minha mente falou assim, por que você não leva ele para o Brasil? Só que eu estava longe. Imagina o seguinte, eu estava um pouquinho depois da arquibancada. Eu olhei o cara a uma distância de 100 metros. Falei, tá. Como? Pergunta errada. Toda vez que você pergunta o como para sua mente, ela nunca te dá resposta. O que eu preciso fazer para chegar nesse cara? Aí, técnicas de network. Aí eu falei, vou no Instagram, ver se tem amigo em comum. Fui. Amigo comum, amigo comum. Aí o amigo me apresenta para ele. Fica mais fácil. Nenhum amigo comum. Falei, caramba. Site da empresa. Americano tem a tendência, eles gostam de mostrar a imagem. Você troca um e-mail com eles, tem a fotinho de quem está no e-mail, tudo certinho. Entrei no site, comecei a ver quem era o presidente, o diretor da empresa, todo mundo da empresa. E quando eu estava no site da empresa, eu vi o diretor, o CEO, o presidente e esse cara que era o fundador. Aí eu falei, eu preciso ver o diretor, o CEO, eu preciso encontrar um desses 3 caras aqui. E tirei foto desses caras. E falei, eu vou encontrar esses caras no evento. E comecei a orar sobre isso. E falar, Deus, me leva a encontrar esses caras no evento. Eu preciso encontrar esses caras em algum momento no evento. Pois bem, vou para o banheiro. Esse amigo, falei, vamos... Muleta. De muleta. De muleta. Falei, amigo, vamos, amigo junto comigo, falei, vamos comigo no banheiro, dar uma volta, toma um suco, vamos. Tô indo pro banheiro. Daqui a pouco eu tô olhando no stand lá longe assim. Eu olhei e falei, cara, esse cara é o presidente. Aí eu falei, pera, ô Nilton, só um minutinho. Tal, é o presidente? Não é o presidente? É, não é, não é? É. Falei, cara, a gente vai até ali, se você só vai traduzir o que eu vou te falar. Só faz isso. Mas o que foi? Eu falei, não questiona, não precisa saber o que é, só traduza, só isso. Ele falou, tá bom. Fui de muletinha, cheguei pro cara. E eu aprendi uma técnica com um cara chamado Jordan Belfort, que ele fala o seguinte, isso é muito poderoso. E tem um cara, que é um amigo muito especial, que é um amigo mais chegado que irmão, que inclusive está aqui na plateia, que é o Alexandre Taleb. Dá uma salva de palmas para o Taleb, por gentileza, aqui, gente. E aí esse cara falou para mim algo assim, olha o que ele me falou. O Jordan Belfort, eu fui cumprimentá-lo, eu cumprimentei esse cara, ele olhou nos meus olhos, e aí a gente começou a conversar, sentamos e tudo mais. Aí ele falou assim, Piero, depois que já estava à vontade e tudo mais, você tem 3 segundos para impressionar alguém numa primeira apresentação. Falei, como? Explica. Em 3 segundos, você cria uma imagem, a pessoa cria, isso é global, qualquer pessoa. Em 3 segundos, quem não me conhecia, quando eu subi no palco, em 3 segundos, somente falou assim, esse cara tem sucesso ou não? Em 3 segundos, em qualquer pessoa que você encontrar na rua, no supermercado, onde você estiver, se você não conhece, você vai conhecer essa pessoa, se você tem 3 segundos para você gerar um primeiro gatilho mental nessa pessoa de, eu acho que eu quero ouvir mais essa pessoa, é interessante essa pessoa. E aí, eu tinha aquela técnica de 3 segundos com esse cara. Eu falei, eu tenho 3 segundos para impressionar o presidente da empresa, sem falar inglês, falando em português, e esse cara vai parar para me ouvir. Então, olha que fácil. Tranquilo. Falo em português, o cara só fala inglês, né? E aí eu tenho que impressionar esse cara. E eu me lembro que eu falei para o meu amigo, falei, eu vou falar, você vai traduzindo. Ele falou, tá bom. Falei, não vai gaguejar no negócio, fala com firmeza, na mesma firmeza que eu estou falando. Tá bom. E eu fui cumprimentar esse cara, eu já sabia o nome dele, porque eu tinha visto. E eu cheguei para ele e falei assim, eu falei, George, muito prazer, sou Piero Tavolaz, presidente da DTS Group, maior empresa de eventos do Brasil. E se fizer sentido para você, eu consigo levar o Gran Cardone para o Brasil e colocar 10 mil pessoas, e não só abrir o Brasil, mas toda a América do Sul para vocês, tá bom? E aí soltei a mão desse cara e meu amigo traduziu. Aí esse cara pegou e fez assim, a gente consegue fazer uma reunião hoje? Por quê? Eu fui falar com esse cara, olhando nos olhos desse cara, com firmeza com esse cara,
Não importa se ele é presidente da empresa, se é um bilionário, esse cara era um bilionário, é um bilionário dos Estados Unidos, é bem capaz que ele saia até para presidente da República agora lá. Não importa quem o cara seja. Mas fato é que eu fui, e esse cara falou, a gente consegue uma reunião hoje? Aí eu rasguei meu inglês. Como que eu rasguei? Eu falei, 1 minute, please. Falei, fala para ele que eu vou ver minha agenda. Aí fui na agenda. Eu tinha agenda? Claro que eu tinha. Para ter a reunião com ele. Só que eu não estava preparado para ter reunião com ele ainda por conta da tradução. Eu falei, eu não consigo hoje, mas eu vou voltar para o Brasil e eu vou estar com o meu time, e eu prefiro estar com o meu time, com uma apresentação, para que a gente possa fazer essa reunião, para que a gente venha fazer negócio. Ele falou, esse é meu celular pessoal, e a gente marca a reunião. Marcamos, fechamos a primeira reunião online. Fechamos o negócio na primeira reunião, certo? Voltei para os Estados Unidos para gravar vídeos com o Grant Cardone, que era o bilionário. E por que eu estou contando essa história? Só para que você possa entender que a sua mente vai virar hoje aqui. Sua mente vai ser transformada hoje aqui, como a minha mente foi lá. E eu cheguei para sentar com aquele bilionário, sem falar inglês. E tinham vários brasileiros na plateia. Tinham vários brasileiros, inclusive conhecidos do Brasil, que quando eu trouxe esse cara para o Brasil pela primeira vez, falaram assim, como que você conseguiu? Eu falei, ué, como que eu consegui? Simples. Não tive dificuldade. Por quê? Entenda algo. Quando, em todos os meus negócios, a minha empresa chama-se DTS, Deus, Trabalho e Sucesso. Em todos os meus negócios, em qualquer reunião, em qualquer tudo, eu coloco sempre, Senhor, coloque graça sobre a minha vida. Coloque graça quando eu vou conversar com alguém. Coloque graça quando eu vou estar sentado numa mesa com alguém. Coloque graça. Eu não preciso abrir a minha boca para falar, mas eles vão ver graça em mim. E eu me lembro que sentei com aquele americano. Ele falou, então você que é o brasileiro que vai me levar para o Brasil? Eu falei, sim. E eu que sou brasileiro. Me apresentei, tudo mais. O tradutor traduzindo ali para mim. E ele falou assim, eu nunca vi nada igual que você fez, porque já passaram por aqui alguns milhares de brasileiros nos últimos anos. Só que nenhum teve a ousadia que você teve. E meu time falou que você não fala inglês, eu estou vendo que você realmente não fala. Eu falei, sim, não falo. Só que eu acredito que você possa realmente... Tem muito brasileiro que te segue lá no Brasil e tudo mais. O livro dele é um best-seller aqui, chama 10X, a regra do sucesso e o fracasso. Vale a pena ler. É uma explosão de mentalidade. E aí eu me lembro que ele fez uma única pergunta que mudou o rumo da minha empresa naquele momento. Porque a empresa estava prosperando, crescendo, a empresa estava indo bem. Líder no mercado, no segmento, a empresa estava no ápice do crescimento. E aquele cara, eu sentei para falar com ele, ele falou assim, legal, me conta sobre a sua empresa. Eu comecei a falar e tudo mais. Ele falou, mas Pedro, quanto que vocês vão crescer esse ano? Eu falei, 30%. Ele fez, what? Eu falei, 30%. Ele falou, todo brasileiro pensa pequeno assim? Aí eu falei que ele é louco, né, pro tradutor. Falei, isso é crazy, mano, você é doido, né? Uau, não é possível. Daí eu falei, não, 30% é muito. Ele falou, não. Ele falou, esquece, eu não vou pro Brasil com você. Eu falei, como assim? Ele falou, eu não posso estar fazendo negócio com alguém que esteja numa frequência mais baixa que a minha. Em outras palavras, ele está falando assim, eu não posso fazer negócio com alguém que tem uma mentalidade mais baixa que a minha, senão você vai me levar para baixo. Eu não quero isso. Só que eu vou te dar uma oportunidade hoje aqui na mesa. Eu quero que você me fala. O que você precisa fazer para a sua empresa crescer 10 vezes mais? Eu fiz esse silêncio aqui. Falei, I don't know. Vai ter mais um pouco do inglês. I don't know. Não sabia. Ele falou, você tem até a tarde para você me dar a resposta. E se você me der a resposta, eu vou apostar em você, eu vou com você para o Brasil. Mas se você não me der a resposta, eu não posso ir para o Brasil com você. Acabou a reunião. Eu peguei uma folha de sulfite, peguei uma caneta, eu fui para um restaurante, eu comecei a fritar minha cabeça, eu comecei a entender. E aí, Deus me deu uma visão que a resposta sempre está dentro de nós. Amém. Sempre está dentro de nós. Amém. E eu comecei a entender, eu falei, nunca na minha infância,
Nunca na minha infância, ninguém falou para mim, o que você precisa fazer para crescer 10 vezes mais? Os meus pais não me ensinaram, os meus amigos não me ensinaram. Ninguém me ensinou. Eu não sabia, nunca ninguém tinha feito uma pergunta. Por quê? O que muda a sua vida são perguntas. É o com quem você vai caminhar. É o que você precisa fazer. E esquece o como vai ser uma consequência. E eu comecei a colocar o que eu precisava fazer. E eu tive a resposta era: eu preciso literalmente parar de atender todos esses clientes. Eu preciso abrir um braço de educação na minha empresa. E eu preciso ser o dono de todos os eventos. E eu preciso ir para o palco. Eu preciso ser o dono do conhecimento. Eu preciso colocar para fora tudo que Deus colocou dentro de mim. Eu preciso criar uma rede realmente de mentorias, de masterminds. Eu comecei a desenhar. E se eu fizer isso, eu vou chegar em tantos milhões, aqui assim. E eu comecei a desenhar e fazer. Daqui a pouco eu falei, eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta, porque eu tinha a resposta. O que eu precisava fazer, eu tinha a resposta. E eu cheguei à tarde na reunião, eu falei, eu tenho a resposta é essa aqui. E ele, good job, man, good job. E aí eu falei, pô, gravamos vídeos e tudo mais. Só que trouxe esse cara para o Brasil. Primeiro evento, 5.000 pessoas. E aqui vai uma história para vocês entenderem. Falei sobre honra. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a receberem honra. E você tem que respeitar essa jornada. Fechei contrato com esse cara. O investimento do cachê dele era $150 mil. Tinha jato particular que ele vinha. Veio com a esposa, tudo mais. Ele estava dentro. Preste atenção nisso. Existem 3 tipos de pessoas na sua vida. 3 que você vai encontrar, empreendendo ou não. Existem os dinheiristas, que eles vão fazer negócio com você por dinheiro. Eles querem dinheiro. Eu tive um sócio chamado T. Harv Eker. Alguém já leu o livro Os Segredos da Mente Milionária? Eu fui sócio desse cara 2 anos. No Brasil, pouca gente sabe. 2 anos. Na primeira reunião que eu fiz com ele online, eu não falei sobre propósito de vida para ele. Não falei sobre quantas pessoas iriam impactar. Por quê? Porque eu entendi o idioma do coração dele. Quando você entende o idioma do coração das pessoas, você comunica no coração delas, você fala o que elas querem ouvir. Você não perde tempo. Eu vou falar para ele de vidas que vão ser transformadas, sendo que ele está preocupado com quanto que ele vai ganhar de dinheiro. Eu vou falar com ele de propósito, não tem como. Então, na primeira reunião, eu falei, olha, eu me antecipei, me perdoe por isso, se eu estiver equivocado em alguma coisa, mas eu fiz uma planilha aqui financeira de quanto que você vai ganhar se a gente fechar contrato nos próximos 2 anos. E o resultado financeiro é esse aqui. O resultado é esse, vai ganhar tantos milhões, nós vamos fazer isso. Eu vou tocar o marketing, vendas, produção do evento, nós somos pioneiros nisso e tudo mais. Esse cara falou, está fechado, em uma reunião, está fechado. Por quê? Eu sabia, segredos da mente milionária. O cara fala de dinheiro, fala o tempo todo de dinheiro. Eu não vou comunicar com ele outra coisa. Quando eu fui para o Grant Cardone, o que eu entendi? Quando eu fui olhar a rede social dele, ele estava em processo de expansão no mundo. Canadá, Estados Unidos. Aí estava em Miami, Nova York, Toronto. Aí estava no Japão, estava na Austrália. Vários países espalhados. Eu falei, esse cara não quer dinheiro. Ele quer visibilidade. Se ele quer visibilidade, eu vou falar para ele que eu vou fazer um evento no Brasil. E eu vou colocar X mil pessoas para ouvi-lo. Eu não vou falar para ele, eu vou te pagar $1 milhão. Ele não quer isso, ele quer visibilidade. E a pergunta que eu falei, a afirmação que eu dei para o cara foi, eu vou colocar X mil pessoas, se você tiver interesse. E aí o terceiro tipo de pessoas, o primeiro é o dinheirista. E está tudo bem com isso, não tem certo e errado, está tudo bem, gente. Não tem críticas aqui. O segundo são as pessoas que precisam, elas querem palco, elas querem ser vistas, elas querem ser notadas, lembradas, reconhecidas. Só que o terceiro tipo de pessoas são os missionários. Eu tenho um grande amigo, Carlos Wizard, vou falar para ele vir aqui. Um amigo especial, e aí... Pode falar ou não? Vocês querem o Carlos Wizard aqui ou não? Então tá bom. Vou falar para ele vir aqui. E o Carlos se tornou um grande amigo. Amigo mesmo, assim, de eu ligar para ele e falar assim, eu preciso de um conselho, eu gostaria que você fosse o meu mentor de negócios. E eu abri meu coração para ele, quero que você seja meu mentor de negócios. E eu abro minha vida para poucas pessoas. Eu não abro minha vida para muita gente. Eu abro minha vida para 3, 4 pessoas. Minha vida de negócios e tudo mais, eu abro para poucas pessoas. Eu falei, eu quero que você seja meu mentor. Piero, uma honra, um privilégio, vem para minha casa amanhã. Estou desmarcando tudo, vem amanhã. Fui para a casa dele e tudo mais. Mas qual que é a questão? Quando eu convidei o Carlos, primeira vez para o meu evento, eu falei para o Carlos o seguinte, Carlos,
eu vou ter X mil pessoas no meu evento, 5 mil pessoas lá presencialmente. E eu acredito que a mensagem que você carrega vai impactar essas pessoas. E o projeto que você está aí assumindo na Venezuela, eu quero te ajudar nesse projeto. Porque eu quero te ajudar, quero abraçar junto com você. Não falei sobre dinheiro. Falei sobre quantas vidas nós iríamos impactar juntos e sobre abraçar o projeto dele junto com ele. Então, todos os eventos que eu tenho, ele vai comigo, não cobra nenhum cachê, vai junto, né? Por quê? Eu entendo o que move o coração dele, não é dinheiro, não é fama, não, é vida, são vidas e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso para vocês entenderem, eu fechar esse parênteses aqui? Quando esse cara eu trouxe esse cara para o Brasil pela primeira vez, 2019, fiz um evento chamado Nitro 10X. 5 mil pessoas. Só que eu nunca tinha subido num palco para falar. Nunca tinha subido. Só que eu tinha 4 sócios no evento. 4. Porque eu falei, é um projeto grande, vou trazer os 3 sócios, vamos compartilhar o bolo, vamos dividir o bolo, né? Não quero comer o bolo sozinho. Quando deu isso 6 meses antes, no 5º mês um sócio falou, olha, eu vou ter que sair porque eu não acredito no projeto. Falei, tá bom, eu compro sua parte. Peguei. Quando faltava 4 meses, aí saiu mais um sócio. Aí eu falei, tá bom, eu compro sua parte, fiquei com a parte dele também. Aí quando faltava 2 meses para o evento, só tinha sócio eu e uma moça. Quem que era? Era a dona daquela agência que tinha me dado a oportunidade de trabalhar naquele evento do Caldo Quinor. Ela me contratou como estagiário e eu saí para empreender. E quando eu tive esse projeto na mão, eu falei, eu vou honrar essa moça. Por quê? Porque aquela agência que eu tinha saído estava falindo, estava quebrando. E o sócio tinha ido embora para os Estados Unidos, ele me ligou e falou assim, eu quero falar com você. Encontrei com ele aqui no Shopping Morumbi. Eu quero te dar a empresa. Falei, mas como assim? Quero te dar, assuma a empresa. Você é o único cara que consegue tocar aquela empresa. Eu falei, eu preciso orar. Falei, cara, você e suas orações, né? Falei, claro, eu preciso orar. Não vou assumir uma empresa sem orar. Preciso orar. E fui orar, Deus falou para mim que não era para mim assumir. Falei, não vou conseguir assumir. Eu vou te dar a empresa. Tudo bem, você está me dando, mas eu não quero. Deus falou para mim não assumir sua empresa. Não vou assumir sua empresa. Cara, mas a empresa fatura, estava faturando, não sei se é 32, 52 milhões. Você não vai assumir a empresa, estou te dando a empresa. Eu tenho 40 e poucos por cento, 50% da cota, a outra tem 40, a Mariana tem 50, você não quer, a minha cota é sua. Eu vou tirar só 20% a mais, dou para ela, você fica com 30. Falei, não quero, cara. Deus falou para mim que não é para assumir. Pois bem, passaram-se alguns meses, a empresa foi quebrando. E ela falou, Pedro, estou quebrando. Falei, vou levantar essa mulher. Falei, naquele dia que ela me deu oportunidade, quando eu era alguém que estava apresentando o Caldo Quinor, um restaurante, eu fui lá, dei a mão para ela, falei, vem aqui, você não está perdida não, você vai empreender junto comigo. Vamos juntos? Vamos. Estamos juntos? Eu aposto em você. E fomos. Faltava 2 meses antes do evento. Tinham 600 ingressos vendidos. E a meta inicial era 10 mil pessoas. E aí eu falei, caramba, não dá para vender 10 mil ingressos agora, mas dá para vender 5 mil ingressos. E a minha fé, eu tinha certeza no meu coração que dava. E ela falou, Piero, não tem como. Eu lembro que a gente fez uma reunião de marketing, e o papo foi o seguinte, presta atenção que vai servir para muita gente isso aqui. Eu tinha 1.500 seguidores, 2019, 1.500 seguidores. Sentamos numa mesa, aí quem que eu trouxe para palestrar no meu primeiro evento? Todos, a Luiz Helena Trajano, o Carlos Wizard, Janguê de Liz, Paulo Vieira, eu trouxe o Gran Cardone, Aaron Ross, um pessoal de fora do Brasil, bilionários. Eu trouxe muita gente grande no Brasil para estar no palco e eram amigos. E não me cobraram nada e estiveram no palco junto comigo. Sentamos na reunião de marketing para definir os próximos passos dos próximos 2 meses. Piero, a gente tem 600 ingressos vendidos, estamos com um prejuízo de quase R$1 milhão. E aí a gente precisa de alguém para puxar o evento. Alguém. Falei, eu vou puxar. Todo mundo na mesa, o pastor falou assim, você vai puxar? Eu vou puxar. Imagina, você tem 1.500 seguidores. Para, quem é você? Na fila do pão. Tipo isso, sabe? Eu falei, não, eu vou puxar. Eu falei, você não está confiando em mim, não? Não, não tem como, Pedro. Para, tem que ser alguém conhecido, tem que ser alguém com relevância, com audiência e tudo mais. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pessoal do marketing aqui. Quem está pagando a conta? Ah, você. Legal. Aí a minha sócia. Não, eu também estou. Ok. Então eu preciso, ou você confia em mim ou você não confia. Não, eu confio em você. Só que não dá para você puxar o evento. Falei, eu vou puxar o evento e eu vou colocar 5 mil pessoas nesse negócio.
E naquele dia eu assumi um compromisso. Eu me lembro que eu cheguei em casa e fiz uma carta para Deus. Falei, Deus, tem até hoje essa carta em casa. Hoje é dia tal, 2019. Eu já perdi 2 sócios. E a terceira sócia, 3 sócios, tinha saído 3. Ela era a última que tinha que sair. E ela está desconfiando. Só que eu confio no Senhor. Eu creio que vai acontecer. E eu quero abrir meu coração aqui para o Senhor. Eu quero que o Senhor faça o sobrenatural naquele lugar. E que realmente, eu não tenho estratégia ainda, mas me dê uma visão, me dê estratégia, me ajude. E eu comecei a rodar o Brasil. Rodar o Brasil. Aí tinham pessoas que tinham eventinhos pequenos. Eu falei, eu posso ir falar no teu evento? Mas não tinha falado. Aí 50 pessoas, eu estava lá, falava e vendia o ingresso. 100 pessoas eu falava e vendia ingresso. E aí eu falei, a outra maneira de eu realmente crescer esse evento é se eu fizer parceria com alguém relevante. Aí fiz parceria com o Paulo Vieira naquela ocasião. O Paulo abriu todos os métodos CIS para eu vender ingresso. Vendi lá quase 2.000 ingressos, talvez. Pois bem, 30 dias antes do evento, essa moça saiu da sociedade. Falou, eu não acredito mais no evento, no propósito do evento, porque a gente ainda está com prejuízo. E eu não acredito. Eu falei, você tem certeza? Tenho certeza. E ela saiu do projeto, foi embora do projeto. E eu falei, daqui 30 dias vai ter 5.000 pessoas lá sentadas. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, os teus olhos vão ver. E aí no dia 10 de novembro, dia 20 de novembro de 2019, tinham 5.000 pessoas sentadas no evento. E aí, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem o seguinte, vão ter pessoas durante a nossa jornada que não vão acreditar em nós. É normal isso, faz parte do processo. E eu aprendi uma coisa, pastor, eu aprendi a colocar a minha visão só na promessa. Eu não olho o que está fora do barco. Eu sou um cara muito racional. Eu não me movo por emoção, eu me movo por razão. A fé é razão. Enriquecer é razão. Não pode ser emoção, é razão. O que eu preciso fazer? Existe uma diferença no que eu preciso fazer e o que eu quero fazer. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer? E eu comecei a pagar o preço. E eu me lembro que eu estava nos bastidores, foi começar o evento. E aí as pessoas perguntaram assim para mim, nos bastidores, e aí, sobre o que você vai falar? Porque eu não tinha palestrado para grande público. Eu falei, eu vou contar a minha história e vou falar sobre Jesus. Aí todos falaram assim, você é louco. Você é louco. Que se você falar de Jesus, se você falar o nome Jesus, as pessoas vão pedir dinheiro de volta, vão pedir reembolso, vai esvaziar o espaço, não vai ter ninguém aqui, você vai quebrar a tua empresa e tudo mais. Eu falei, tudo bem, eu concordo com vocês, todo mundo na mesa, grandes nomes, tudo na mesa. Eu falei, tudo bem, respeito. Mas quem está pagando a conta aqui? É verdade, é você. Vocês são meus convidados, caramba, eu brinquei com eles, vocês são meus convidados, pô. Vocês estão aqui para me servir, pô, né? E vamos servir esse povo aí, eu vou falar sobre isso. E naquele dia, em 2019, Deus começou a fazer uma mudança no meu ministério. E uma mudança na minha empresa. 2019 começou um rompimento na minha empresa. Por quê? Em 2019 eu subi no palco, milhares de pessoas, e eu creio que eu fui o primeiro homem no Brasil, primeira pessoa no Brasil, que falou do amor de Jesus para 5.000 empresários, sem falar sobre religião, sem falar sobre religiosidade, e trazendo, Deus me deu uma sabedoria de falar sobre inteligência espiritual, que inclusive foi meu primeiro livro, e está ainda entre os 10 livros mais vendidos do Brasil, está em todos os aeroportos, Inteligência do Século. E eu comecei a falar o seguinte, há 20 anos atrás, o homem, ele era medido pelo seu QI, e o QI é maravilhoso, né? É bom você ter um QI elevado. E há 10 anos atrás, o homem começou a realmente, as empresas começaram a identificar que não adianta eu ter um QI elevado se eu não tiver um QE, que é a inteligência emocional. Porque eu vou ter conflitos, eu vou ter liderança, eu vou ter pessoas, eu tenho que ter inteligência emocional para nos dias maus eu me levantar, para aquilo não me prostrar, para eu ter resiliência e tudo mais. Então, inteligência emocional é necessário no ambiente empresarial. Quem concorda? Aí todo mundo concorda. Eu falando com eles, com vocês também. Quem concorda? Né? Todo mundo. E aí eu falei, só que eu descobri que tem uma inteligência que está sobre todas as inteligências. Que tem uma inteligência que não foi revelada para os empresários ainda. Que tem uma inteligência que ela simplesmente é a base de toda a inteligência. E ela se chama inteligência espiritual. Fala assim comigo, inteligência espiritual.
foi isso que eu fiz no evento. Aí o povo começou a falar inteligência espiritual. E eu falei, eu quero te ensinar sobre a inteligência espiritual. Quantos de vocês gostariam de saber sobre inteligência espiritual? Eu. E eu comecei a ensinar as pessoas sobre inteligência espiritual. E eu comecei a falar com eles. E eu comecei a trazer Bíblia. E eu falei, eu quero tomar liberdade de vocês para ensinar vocês da maneira que eu sei. Nas últimas décadas, a vida me preparou para viver, para esse momento com vocês. E nos últimos 10 anos, eu me preparei para isso. Para estar aqui com vocês. Hoje é minha primeira palestra. Eu estava nervoso lá atrás, mas agora não estou mais nervoso. E comecei a contextualizar e trazer inteligência espiritual para as pessoas. Fato é que as pessoas ficaram completamente chocadas. E falaram, cara... E eu trouxe o quê? O que é o centro da inteligência espiritual? Eu falei, o centro, o DNA, o cerne da inteligência espiritual. Não é meditação, que meditação acalma a tua mente. Não é literalmente religiosidade, porque ela vai te distanciar da inteligência real espiritual. A inteligência espiritual tem um nome. E se chama Jesus. E quanto mais você se aproxima desse nome, mais sábio você se torna, mais próspero, mais paz. E eu comecei a evangelizar. E o povo ficou paralisado. Porque eu trouxe um contexto empresarial, eu trouxe um contexto profissional, e eu comecei a trazer isso, 2019. Só que olha só que interessante, 2019 também, eu falei que a gente vai até meia-noite, né? Vocês concordaram, né? Tá, tudo bem, vambora, vambora. Eu fico, se vocês quiserem ir embora, fica à vontade. Eu estou aqui e vou ficar. Nós vamos. Olha só, não, a gente vai, eu vou acelerar aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Beijo no teu coração, viu? Você é maravilhosa. Beijo. Olha só que interessante isso. 2019, por necessidade, eu fui obrigado a começar a fazer uma live às 6 horas da manhã. 2 motivos. Necessidade, porque eu precisava vender muitos ingressos. E outro motivo, eu queria acordar antes do sol nascer, eu não conseguia. Quem tem dificuldade de acordar aqui? Eu tinha dificuldade de acordar antes do sol nascer, eu queria acordar. E eu falei, como é que eu faço para acordar, tipo 5 horas da manhã? Não conseguia acordar, pastor. Aí eu falei, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou juntar 2 coisas. Por quê? Eu não tinha dificuldade em orar, eu tinha dificuldade em acordar. Falei, vou criar um compromisso com as pessoas. Porque se eu criar um compromisso com as pessoas, é a minha palavra, e a minha palavra, e acabou. E eu comecei a fazer uma live 6 e 2 da manhã. Falei, gente, a partir da manhã, eu vou trazer uma live para vocês, do que eu faço. O meu devocional matinal, vocês vão ver junto comigo. De manhã, eu oro, eu leio a Bíblia, eu escuto um louvor, eu profetizo, eu declaro, só que eu quero fazer com vocês. Mas nesse momento aí, você já tinha feito o evento, tinha feito a sua primeira palestra, e os seus números de seguidores cresceram exponencialmente? Nada, comecei o evento e tinha 1.500 seguidores ainda. Ninguém nem me conhecia. Ah, entendi. Eu comecei a fazer a live 1 mês antes do evento. Você foi com o que você tinha na mão. 100%. Quando eu falei bom dia, o pessoal, o que é esse cara no palco aí? Ô gente, bom dia. Eu falei, mas o que é esse cara aí? Aí veio o mestre cerimônia e falou assim, gente, ele é o dono do evento. Eu falei, tudo bom? Eu estou no banner do evento aqui, ó. Mas estamos aqui, sejam bem-vindos aí, eu montei isso aqui para vocês, não é para mim não e tudo mais. Mas enfim, só que eu comecei a fazer a live, a primeira live, só para que vocês possam entender, e aqui vem uma chave muito poderosa chamada resiliência. Persistência, consistência e conquista. Primeira live, 16 pessoas. E aí eu estava com a minha mente setada em uma coisa. Eu vou fazer essa live, não importa se tenha uma pessoa, vou trazer a mensagem para essas pessoas. Uma pessoa, eu falo para essa pessoa, 2 para essas pessoas, não importa. Só que o meu foco eu preciso criar o hábito de acordar cedo, e eu criei um compromisso com elas, e eu preciso colocar 5.000 pessoas no evento. 16 pessoas. Das 16, tinha uma 10, falou, vai dormir, o que você está falando aí, sai daí. Criticando. Só que eu comecei a não olhar os comentários. Eu comecei a, literalmente, a falar, na minha mente está sempre assim, sempre que eu faço a live de manhã, eu falo assim, qual que é a minha mente? Minha mente está assim, uma pessoa vai ser transformada aqui. Eu estou falando para uma pessoa. Hoje, nas minhas lives da manhã, tem todos os dias 3.000 pessoas, seja entre Instagram e YouTube. Tem um culto, 3.000 pessoas. Acho que eu sou a pessoa que mais prega no Brasil hoje. Segunda a sexta-feira. Eu já bati 1.200 lives diretas, sem parar. E aí 16 pessoas. Falei, caramba, 10 criticando praticamente ali. Falei, vou continuar. Continuei, daqui a pouco 50,
Daqui a pouco 100 pessoas, 120, 200 pessoas. Falei, vou parar. Parei, porque foi o evento. Parei o evento. Parei, fiquei uma semana sem. Fui voltar. Do zero de novo. De novo. Falei, quer saber? Eu só vou parar agora quando Deus falar para eu parar. E eu comecei o movimento da live das 6 e 2. Que é uma live que eu faço 6 e 2 da manhã de segunda a sexta-feira. Que é com despertar matinal, com palavra, com Bíblia, 100% Bíblia. E aí começou esse movimento, e aí todos os dias tem lá 2.000 pessoas no Instagram, 2.000 e poucas, e mais o pessoal do YouTube. Mais TikTok e tudo mais. Mas qual que é a questão que eu quero trazer para vocês aqui? Desde 2019 eu estou fazendo essa live. E o que essa live me moldou? Uma live. O que eu coloquei no meu coração? Que eu preciso pelo menos 1 hora do meu dia servir as pessoas com o meu máximo na palavra. Eu coloquei dentro de mim isso. Falei, Deus, é 1 hora que eu vou entregar de mim para as pessoas. E eu tenho testemunhos lá de pessoas, mas eu tenho, assim, são milhares de testemunhos. Por quê? Pense o seguinte, mais de 1.200 lives, 3.000 pessoas todos os dias. E pessoas, elas não são as mesmas, elas são flutuantes, elas não ficam. Assim como 1 semana, 2, elas são curadas, libertas e tudo mais, elas vão para a vida delas. Vão para o mundão. Cai no mundo, se estrupia todo, volta para a live. Né? Quem já viveu isso aí? Eu já vivi, muitas vezes isso. Né? Certo? Então vai lá, cai, volta que nem aquele gato que foge de casa. Né? Todo intimidado, arranhado, sujo e tudo mais, mas volta para casa. E a live começou a dar muito bom, por quê? Da live saiu um devocional, um livro. Da live saíram 2 livros. Da live saiu uma audiência que eu não tinha, muito fiel. E da live saiu o que eu tenho de mais precioso hoje. Que o que é? Preste atenção. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre propósito. Piero, propósito de vida. Não sei, o meu. Durante mais de 2 anos fazendo live, eu confesso para vocês que eu não tinha clareza do meu propósito. Não tinha. Só que uma coisa eu descobri. Que nenhum homem na Bíblia, nenhum homem foi abençoado estando parado. Todos estavam em movimento. Todos estavam trabalhando. Todos estavam fazendo algo. Todos estavam cumprindo um propósito. E durante essa jornada de descobrimento, de servir as pessoas, Deus foi me revelando. É como se eu estivesse caminhando no escuro, mas de mãos dadas com o Pai, e Ele foi me revelando. É aqui que eu quero colocar você. É aqui que eu vou te colocar. E aí o que aconteceu, pastor? Eu comecei a me tornar referência para os empresários. Por quê? Porque eu comecei a levar para dentro das empresas, para os empresários, Cristo. Então os empresários vinham para os meus eventos, para as minhas mentorias, para crescerem 10 vezes mais, pela ganância. E eles crescem 10 vezes mais. Eles crescem 50, alguns 3 vezes mais. Eles crescem. Só que eu trago para eles exatamente, inteligência espiritual em primeiro lugar. Bíblia em primeiro lugar. 100% Bíblia. Aí eu sempre trabalho 3 pilares. Fé, família e crescimento de negócio. Que é o que a igreja trabalha. Só que as pessoas que me ouvem lá fora são pessoas que não estariam aqui hoje, nessa igreja. As pessoas que me ouvem lá fora, e olha só que interessante, vem pessoas para mim de tudo que o senhor possa imaginar. Eu estava fazendo ontem uma mentoria em casa, fazia mais de 1 ano que eu não fazia. E aí um dos empresários lá, que estava lá, grande, muito relevante, não conhecia e tudo mais, e ele veio contar uma experiência para mim espiritual. Ele falou para mim assim, não, porque eu tenho o dom de cura e tudo mais, e Deus me deu essa revelação, porque quando a minha filha estava doente, aí um amigo dela levou ela para tomar um chá de ayahuasca, e aí eu peguei e fui junto. E naquele dia que eu tomei o chá de ayahuasca, Deus me revelou a presença dele e tudo mais, não sei o que, a partir de agora eu revelo as pessoas e tudo mais. Aí, contando pra mim, né? Na frente de todo mundo, e eu só assim, Satanás, vagabundo. Falei, já era. Falei, vixe, caiu na casa errada, né? Falei, tá bom. Falei, legal isso aí. Muito bom o que você me falou. Maravilhoso o que você falou. E aí eu quero te propor uma coisa, né? Falei, eu quero te propor algo. Eu quero te acompanhar. E eu quero te convidar para uma jornada espiritual comigo. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Vamos? Você topa? Claro que topa. Não, nós vamos abrir um centro de cura. Porque você vai ministrar. E aí nós vamos colocar pessoas na ministração.
E depois nos quartos a gente prepara o chá de ayahuasca para elas vão tomar e tal, tal, tal. Eu falei, isso vai bombar, nós vamos arrebentar com isso aí. Por quê? Você tem que ter sabedoria, estratégia, para que você possa realmente, né, não se revoltar. Tudo bem. Eu falei, não, nós vamos arrebentar com isso aí, cara. Mas ó, eu preciso que você venha junto comigo fazer essa jornada espiritual. Vambora, vambora. Eu estou dando um exemplo, né? Mas todas as pessoas que chegam para mim, 90% delas, elas são católicas, espíritas, budistas, ateus, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão literalmente longe e afastadas da igreja. E qual que é meu papel? Fazê-las voltarem para casa. Amém. Meu papel é, vocês vão crescer, mas eu preciso que vocês passem junto comigo numa jornada espiritual. E elas passam, e elas vêm vindo, vamos, daqui a pouco elas começam a ter célula de oração em casa, aí estão congregando cada uma no seu estado, uma igreja, aí começam e tudo mais, aí eu começo a ver a transformação em casamentos, em família, em empresa e tudo mais. Então essa foi a estratégia que Deus me deu para realmente tratar os empresários. Eu lidero hoje quase 200 empresários, grandes empresários do Brasil. E eu confesso que assim, é uma responsabilidade, porque eu creio que Deus me deu essas vidas, mas ao mesmo tempo, o que eu estou gerando neles, não é só 180, quase 200 empresários, são milhares de funcionários que estão lá, milhares e milhares e milhares de funcionários, que eles começaram a cultuar, fazem culto já na empresa, fazem oração na empresa, levam, enfim. Então eu compartilhei com vocês a minha história, para que vocês possam compreender um pouco da onde eu saí e para onde eu vim. Agora, para onde eu estou indo? Para que vocês possam compreender. O que eu entendi? Eu entendi, e eu participo de alguns grupos de empresários. Eu tenho, enfim, Deus me deu a graça de estar em mesas muito especiais no Brasil e fora do Brasil. Deus me deu o dom, a graça de estar em mesas. E o que eu compreendi? Eu compreendi que tudo é vaidade. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque assim, eu cresci financeiramente, eu cresci em relevância nas redes sociais, nos meus canais de YouTube, meu canal do YouTube, todos os anos tem mais de 20 milhões de pessoas que acompanham as mensagens. Eu tenho muitas vidas, testemunhos que eu recebo diariamente no Instagram, e pessoas que falam, Piero, eu ia me suicidar, me suicidei, larguei de droga, larguei de masturbação, larguei de prostituição, larguei de adultério, enfim, muitos cases de transformação. E quando a gente começa a empreender, a gente tem o desejo de se tornar rico. E não é errado isso. E o desejo do meu coração é que você se torne isso. Não sou contra isso, eu sou a favor disso. Só que qual é a intenção que você põe nisso? Essa que é a questão. Qual é a intenção? A intenção é, se for para o teu próprio umbigo, você vai se tornar uma pessoa orgulhosa, perdida, soberba, e você vai cair. Porque aconteceu comigo. Deus me permitiu viver um caminho totalmente louco, do quê? De ficar anos comendo com mendigos, tendo R$1 para comer, de dormir no chão mais 3 anos, a literalmente me tornar uma pessoa rica, livre financeiramente, e uma pessoa que não via sentido nenhum na vida, para que eu pudesse literalmente ir para os empresários e falar para eles o seguinte: ei, cara, vem aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve crescer, você deve multiplicar, você deve enriquecer realmente. Mas qual é a intenção que você está colocando nesse negócio? A intenção é uma intenção para você crescer, para que você possa literalmente... a gente está abrindo um instituto lá na empresa, chama Abraão, né, o instituto. E qual que vai ser a minha intenção com os meus mentorados? Eles nem sabem ainda. Mas Deus gerou isso no meu coração. Eles não sabem ainda. Que eu vou literalmente, vou propor para eles o que eu faço. O que eu faço? Eu dou boa parte do que eu ganho. Eu abençoo projetos de boa parte do que eu ganho. Então assim, minha irmã teve câncer, pudemos abençoar lá, mulheres que tiveram seus cabelos caindo e tudo mais, doamos uma boa parte do dinheiro para lá. Eu tenho um tio especial que meus avós, quando morreram, moram com os meus pais. E ele tem como se fosse Down.
e durante muitos anos eu ajudei escolas de APAE para fomentar isso, né? Não, estou falando de 2 projetos pontuais. A Bíblia diz para a gente não falar, né, exatamente se vangloriar dos projetos do que a gente faz. Então eu paro por aqui, mas eu quero falar para você o seguinte: a intenção do meu coração hoje é uma intenção de doar. A minha meta de vida é doar 90% de tudo que eu ganho, de tudo que eu faturo, de todo o lucro que eu tenho nas minhas empresas, de todo o dom que Deus colocou na minha vida. Eu doar 90% disso. E qual que é o meu objetivo com esse instituto? É literalmente financiar as principais obras do reino no mundo inteiro. Brasil, principalmente. Começar para o Brasil, porque nós estamos aqui e depois ir para outros países também. Então esse é meu objetivo. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero os empresários caminharem junto comigo, que eles vivam isso junto comigo para ter propósito. Não somente um propósito capitalista de ganhar dinheiro. Porque a energia do dinheiro é energia. Dinheiro é uma energia. Então, assim, quanto mais você corre atrás dessa energia, mais ela corre de você. Depois, se eu receber um convite novamente aqui, eu posso passar um dia inteiro com vocês aqui e eu ensinar vocês a criarem riqueza. Tá feito o convite. Pode ser? Posso ensinar vocês. Então tá bom. Posso passar o dia inteiro. Vai ser o dia inteiro. Das 9 da manhã até a noite. O dia inteiro a gente cria com vocês mudança de mentalidade, identidade, criação de riqueza, blindagem. Tem 3 fases na criação de riqueza. Eu tenho que ganhar, poupar e multiplicar. Tem pessoas que ganham e não sabem poupar. E tem pessoas que não sabem multiplicar, né? Então as 3 fases, mas é mentalidade isso. Eu provo para vocês que é mentalidade. Mas voltando a esse contexto espiritual para que vocês possam compreender. Durante a minha jornada de fé, eu tive várias quedas. E eu faço questão de compartilhar as minhas quedas e falar das minhas quedas, para que as pessoas possam enxergar que eu sou comum, que eu sou normal, que eu não sou santo. E eu tive algumas quedas durante a minha vida. E todas as quedas que eu tive foram quedas, entenda, Deus te chama sempre para evitar algo. Tem algo dentro de você que você precisa evitar. É algo que te leva para cair. Uma vez eu fui visitar um amigo numa clínica de recuperação. Era a 5ª vez que ele estava lá, sei lá, 3ª, 6ª vez. Eu falei, cara, de novo você está aqui? Pô, de novo. E ninguém tinha ido visitar ele, nem a própria família. Ele falou, Pia, não sei o que acontece, mas do nada eu pego e caio. Eu falei, eu te entendo. Eu te entendo, porque eu vim do mundo também. E eu estou aqui como homem de Deus para orar por você, para abençoar a sua vida, para segurar na tua mão, para a gente caminhar juntos. Eu te entendo, cara. Então, e aquele homem falou para mim, Piero, está tudo bem, 6 meses tudo bem, 7 meses tudo bem, 8 meses tudo bem. Daqui a pouco me vem uma vontade louca de cheirar, e aí eu perco o controle do nada. Eu tenho o contato de quem tem, eu vou, e daqui a pouco eu estou num quarto de hotel, aí me acham e já me levam para a clínica. Hoje ele está liberto, ele está restaurado, está liberto. Mas, por que eu estou dizendo isso? Durante a minha jornada de evangelho eu tive algumas quedas. E Deus foi me moldando, e foi me treinando, e foi me mostrando. Me mostrando. E as 3 principais, se eu pudesse... Isso é para qualquer pessoa que está aqui, seja você empreendendo ou não. As 3 principais, digamos assim, virtudes que você pode levar. A primeira delas é santidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A segunda, que eu quero compartilhar com vocês, e que é obediência. É muito difícil a gente obedecer a Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, como é que eu vou fazer e tudo mais, eu quero fazer do meu jeito. É obediência, é sim, sim, não, não, obediência. E a terceira é temor a Deus. E o temor a Deus eu só entendi quando Deus falou para mim o seguinte, é a última chance que eu te dou. A última chance que eu te dou no quesito ministerial, porque eu creio que Deus me levantou para algo muito especial, para algo grande, né? Eu reconheço isso. E o meu maior temor hoje, o que é temor? Eu achava que temor é ter medo de Deus. E temor não é ter medo de Deus, temor é você ter tanto amor a Deus, e você amar tanto a Deus, que você realmente teme perder esse amor. E eu me lembro que eu
alguns meses atrás, eu tinha ficado 1 ano sem cair. E qual foi a queda que eu tive, para que vocês possam entender? Eu me deitei com uma mulher, aí eu caí. E eu estava em santidade, eu ia me casar e eu estava em santidade. Eu fiz um pacto de santidade, vamos nos casar em santidade. Não deu certo, separei. Conheci uma outra moça, começamos a namorar, e eu caí. E o pecado cauteriza a sua consciência. O pecado, ele acha que nada vai acontecer com você, e está tudo bem, está tudo normal. Só que não está tudo normal, porque a intimidade que você tem com Deus, o ouvir de Deus não é mais o mesmo. A presença não é mais a mesma. E eu comecei a ver o seguinte, existe uma diferença entre você, literalmente, presta atenção nisso, em você ser um espiral que você cresce, e você ser um looping que você não sai do lugar. É como se você olhasse a sua vida, estou caminhando, caí no mesmo erro, voltei. Caminhando, caí no mesmo erro, voltei. Aí Deus me trouxe uma reflexão, Ele falou, Piero, eu estou dando a oportunidade de você fazer a prova há tantos anos, e você está sendo reprovado de novo. De novo. Faz a prova, reprova. Looping de queda. Looping no mesmo erro. Looping na mesma queda. E aí, aquilo cauterizou minha consciência. E quando eu tive a consciência, eu falei, olha, entrei num propósito. Jejum, oração. Era uma pessoa muito especial, bacana, mas Deus falou, não é a pessoa que você vai se casar. Terminamos, tudo bem. E eu comecei a entrar num processo de profundidade com Deus. Profundidade mesmo. De parar tudo, largar tudo e falar, eu não saio daqui sem te encontrar, sem que o Senhor fale comigo. Comecei a entrar em jornadas de treinamentos espirituais. Fui para Belo Horizonte, fazer lá com a Isenete, que é uma pessoa muito especial, uma pastora querida, que tem um carinho especial, que é minha intercessora, ora por mim também. E comecei a mergulhar dentro de mim. E aí eu tive uma seguinte conclusão. Qual foi a conclusão? Eu tive a conclusão de um cara chamado Saul, que tinha um reinado na mão e um chamado. E o profeta falou para Saul, acabou o seu reinado. Samuel falou para Saul o seguinte, Saul, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tinha te dado uma ordem para que você não trazer para cá, para dentro daqui de casa, exatamente essas coisas que você acabou trazendo. Em outras palavras, ele desobedeceu a Deus. Saul desobedeceu a Deus, ele foi desobediente. Deus dá uma ordem para ele, vai lá, derrota os inimigos, mas não traga nada deles para cá. Ele vai, derrota e traz as coisas mais especiais. E Deus se cansou de Saul. Falou, eu não quero um cara teimoso, desobediente. Eu não quero um cara que faz as coisas do jeito dele. Eu não quero uma mulher que faça as coisas do jeito dela. Eu quero alguém obediente para que eu possa manifestar toda a minha grandeza e glória em cima dela, em cima dele. E eu comecei a estudar os heróis da fé. E quando eu comecei a estudar os heróis da fé, eu comecei a entender que todos os heróis da fé, eles tinham algumas coisas em comum. E eu comecei a entender, eu comecei a ver, eu falei, Saul não foi um herói na fé, Davi foi um herói da fé. Eu comecei a ver que Nabucodonosor não foi um herói na fé, José foi um herói na fé. Eu comecei a entender que Daniel foi um herói na fé. Comecei a ver que Abraão foi um herói na fé. Comecei a ver que Sara foi uma heroína na fé. Eu comecei a ver que Ana foi uma heroína na fé. Eu comecei a entender. E eu falei, o que tem por trás dessas pessoas que eu preciso ter para a minha geração? O que tem por trás? Eu costumo dizer que o jogo da vida é 100% espiritual. E eu comecei a mergulhar nesses heróis para entender o que tinha por trás. Eu comecei a entender o seguinte, o que tem por trás é a intenção do coração. Judas traiu Jesus, mas ele teve remorso e não se arrependeu. Saul literalmente caiu, pecou, mas também não se arrependeu e simplesmente foi orgulhoso. Só que teve um cara chamado Davi que também caiu. Ele caiu. E quando eu vou para Salmo 51, Davi faz uma oração. E a oração que Davi faz no Salmo 51 é uma oração de desespero absoluto,
por estar prestes a perder a presença de Deus. E eu comecei a entender, e eu falei, Deus, esse pecado cauterizou tanto a minha consciência, mas tanto a minha consciência, que eu não sinto mais a tua presença. Eu tenho todo dia milhares de pessoas na minha live, eu tenho todo dia pessoas sendo impactadas, eu tenho eventos presenciais, pessoas são abençoadas, curadas, mas eu não estou sentindo mais a tua presença. Então eu comecei a fazer a oração que Davi fez, do Salmo 51, e Deus começou a me curar, Deus começou a me restaurar, Deus começou a trazer de volta exatamente o que eu havia perdido. Deus falou, é esse cara que eu quero, é esse coração que eu quero. Em outras palavras, a oração do Salmo 51, Davi fala, Deus, me torne mais branco do que a neve. Pai, só não retire de mim a presença do teu Espírito Santo, só não retire de mim a tua presença. E tudo que nós podemos ter, nós, seja você um empresário, alguém que vai empreender, alguém que é líder de uma família, a presença é o mais importante. Porque com a presença você constrói riqueza, com a presença você constrói família, com a presença você constrói futuro, você constrói nações, você constrói destinos, você constrói tudo com a presença. E aí eu comecei a entender que eu não, que o meu DNA, eu falei, Deus, eu já entendi. Eu já entendi que nesse exato momento, aonde eu estou, aonde o Senhor está, para onde o Senhor quer me levar, o Senhor precisa de um novo Piero. Então, para que você possa compreender, para que você possa entender, eu fiz o caminho de baixo para cima. Aí agora eu estou fazendo um caminho de, literalmente, de permanecer em cima. As empresas estão indo bem, Deus tem me abençoado de uma forma especial, mas mais uma vez, o que queima no meu coração, e o que tem que queimar no teu coração, é qual é a intenção que você quer enriquecer. E mais do que isso, a presença nunca pode sair de perto de você. Quando eu participo de grupos de empresários, que eu participo de alguns, né? Eu vi o senhor falando ali sobre a questão da, né, tem confrarias, tem vinhos e tudo mais, mas eu participo de mesas que tem isso. Só que o que eu decidi fazer? Foi uma decisão minha. Deus me falou assim uma vez, eu te fiz tão especial, mas tão especial, você é tão escolhido e tão ungido, que se você se comportar como um ungido especial da forma que eu te vejo, você nunca mais põe uma gota nem de vinho na sua boca. E aquilo tocou meu coração, mexeu comigo de uma forma muito grande, que eu falei, Deus, mas eu não me embriago mais. Ele falou, eu sei que você não se embriaga mais, está tudo bem com isso, mas eu só quero que você se enxergue da maneira que eu te enxergo, puro, e eu preciso de pureza dentro de você. E aí, eu quero que você faça uma reflexão, porque eu aprendi durante a minha jornada de vida, que todas as enfermidades vêm pelas entranhas da alma, e por toda a legalidade que nós damos, legalidades que eu dou. O homem é seduzido no ver, a mulher é seduzida no ouvir, é pelos sentidos. E se você tiver essa convicção, essa clareza, você vai sair daqui para não cair mais, ou se você cair, para que você possa se levantar, porque Deus me levantou, Deus restituiu tudo e multiplicou tudo, para que você possa entender e para que você possa compreender. Durante a nossa jornada de vida, nós estamos aqui para representar a presença de Deus. Como? Enriquecendo, sim, mas para que você possa abençoar milhares e milhares e quiçá milhões de pessoas, e para que você possa honrar a tua família. Como? Cuidando da tua saúde, sim, para que você possa viver mais, para que as pessoas possam ver que há um templo do Espírito Santo aí dentro de você. Como? Sendo o melhor naquilo que você faz. Quando eu decidi realmente empreender, eu falei, eu vou ser o melhor no que eu faço. E eu tenho uma meta hoje de vida. Eu tenho promessas sobre nações. E essa promessa tem se cumprido. Voltei recentemente da Grécia, ministrei na Grécia, fui para Boston, ministrei em Boston, já ministrei em Israel. Então, eu já ministrei em alguns países, né? E creio, e obviamente, em coisas infinitamente maiores. Mas, o que, que eu entendi também? Que coisas muito grandes
muito grandes, mas muito grandes. Deus entrega para homens e mulheres que estão dispostos a pagar um preço, e o preço chama-se sacrifício. É sacrifício. Pedro, mas que sacrifício? Eu entendi que o diabo cria momentos, e Deus nos dá a eternidade. Eu entendi que todos nós vamos passar por 2 mortes. Pedro, como assim 2 mortes? Todos nós vamos passar por uma morte inevitável, que é a morte da sepultura. Há 1 mês atrás eu fui no velório, acho que 2 meses atrás mais ou menos, fui no velório da mãe do apóstolo Estevão Hernandes. Pedro, minha mãe faleceu, eu falei, vou aí te dar um abraço. Fui. E eu me lembro que eu cheguei aqui no Morumbi, o meu assessor estava dirigindo o carro, eu estava do lado e tudo mais. Paramos no cemitério, floriculturas do lado direito, do lado esquerdo, aquele cheiro de flor entrou no carro. Quem já sentiu o cheiro de cemitério, né? Cheiro de flores, não é isso? E aí eu falei para ele, Vitor, olha para a sua volta. E ele ficou olhando. Está vendo tudo isso aqui? Ele falou, estou vendo. Falei, um dia, as pessoas estarão comprando flores para nós aqui. Um dia as pessoas estarão comprando flores para nós. E ele falou, não tinha pensado nisso. Falei, pois bem, passe a pensar a partir de agora. Quais são as sementes que você está deixando? E ali me veio uma mensagem de que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, Jesus morreu cheio ou Jesus morreu vazio? Vazio? Jesus morreu jovem ou velho? Mais fácil. Vamos comigo, jovem ou velho? Jovem? E se eu falar que não? (33 anos, jovem, né, pastor? Mas sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu vazio. A última palavra é, está consumado. O que significa isso? Eu falei, Vitor, está vendo esse cemitério? Aqui dentro, tem pessoas que nunca, tem sonhos aqui dentro, empresas que nunca foram tiradas do papel. Aqui dentro tem livros que nunca foram nunca escritos, canções nunca tocadas, casamentos nunca restituídos, perdões nunca liberados. Está tudo aqui dentro, ó. E Jesus, quando morreu, morreu vazio, ou seja, está consumado. Deixo tudo na terra. Por que eu digo isso para vocês? Ontem eu estava numa mentoria em casa, entreguei até 00:30 a mentoria. Desculpa até a minha voz, que eu estou rouco, uma gripezinha aí e tudo mais. E eu costumo dizer o seguinte, todo dia da minha vida eu entrego tudo de mim. As pessoas falam, você não cansa? Eu falo, eu canso. Eu canso sim, eu sou de carne e osso, eu canso, mas eu me preparei para isso, eu preparei minha mente, o meu espírito todo dia na presença de Deus, o meu corpo físico. Para quê? Para que eu possa entregar tudo todos os dias. Tudo, 100%. E aí eu vi aquela mulher ali no caixão, e aí eu falei, olha só, ela vai para a eternidade. E é interessante nós entendermos isso, porque entenda isso. As tuas decisões vão decidir sobre a sua segunda morte. A primeira morte nós já sabemos, é o cemitério, né? A segunda morte é você que vai decidir. Para onde que você vai? Porque na segunda morte, ou nós iremos viver a eternidade com o Pai, ou nós iremos viver eternamente distante do Pai. Então a segunda morte, as pessoas não têm falado sobre ela, nem têm dito sobre ela. E eu quero que você reflita, porque é exatamente o comportamento da tua alma, o teu comportamento no seu dia a dia, que vai levar você a viver uma vida realmente, eternamente do lado de Deus, ou eternamente separado de Deus. Porque quando Jesus voltar, pode ser daqui 10 anos, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos, todos os mortos irão acordar. E todos irão ter um destino. 2 destinos, céu ou inferno. E dentro dessa jornada que eu estou compartilhando com vocês, para que vocês possam compreender, eu fiz questão de trazer uma jornada mais espiritual, porque é o momento que eu estou vivendo, é o momento que eu estou inserido, mas mais do que isso, é o que eu acredito. Por quê? Porque eu já empreendi muitas coisas. Falar um pouco dos meus negócios para vocês. Posso falar? Bora. Falar um pouco dos meus negócios para vocês. E vou falar para vocês o que eu fiz para crescer alguns negócios, rapidamente.
Eu tenho uma empresa de educação, que é a DTS. Na DTS nós temos 2 linhas de treinamentos. Eu tenho uma linha focada em empresários ou pessoas que querem empreender. Então elas vão para um evento que eu tenho chamado Nitro 10X, que é sempre 2 vezes no ano. É grande esse evento, é um big evento. Vai acontecer em novembro, de 10 a 12 de novembro, em São Paulo. Depois vou falar para o pastor, dar um código especial para vocês, de desconto lá de 50% para vocês irem. Então, nós temos esse big evento. Nesse evento eu trago alguns dos maiores nomes do mundo para o Brasil e brasileiros que estão crescendo muito suas empresas, para ensinar os brasileiros a crescerem 10 vezes mais. Lá dentro desse evento, eu abro a possibilidade das pessoas entrarem no meu grupo de mentoria, que são mais de 100 empresários, ou no meu grupo de mastermind, que são empresários maiores, grandes empresários, e que a gente se encontra 2 vezes no ano, e a gente caminha juntos o ano inteiro. Então essa é uma linha empresarial do Piero, linha empresarial. E dentro da linha espiritual, o que eu tenho? É uma linha onde eu tenho um evento chamado A Cura, que é uma conferência, que eu trabalho alma, corpo e espírito. Os 3 pilares, as 3 esferas humanas, que é alma, corpo e espírito. E aí, nessa conferência Cura, é sobrenatural o que acontece lá. É disruptivo, é sobrenatural. Mas nessa conferência, o que nós temos lá? Depois da conferência, as pessoas vão para uma mentoria em casa, que é uma mentoria de vida, junto com o espiritual. E lá tem um outro treinamento que é voltado para prosperidade, que chama hiperprosperidade. PHP, Programa Hiperprosperidade. Essa linha espiritual. Aí tem a live das 6 e 2. Aí eu tenho um clube de assinaturas que as pessoas assinam. E as pessoas pagam R$ 9,90 por mês. E tem ali bastante gente naquele clube de assinatura. Essa é a empresa de educação. A empresa de construção, nós trabalhamos em Santa Catarina. Nós construímos prédios em toda a região ali de Governador Celso Ramos, Bombinhas, perto de Balneário Camboriú e tudo mais. E eu tenho uma rede de franquias com a Ana Hickman. A gente tem 200 franquias de beleza, que chama Além do Olhar. Se alguém já foi lá, é cliente, não sei se é cliente, mas a gente está em expansão nessa rede de clínicas. Por que eu falei desses 3 nichos? Preste atenção. Você precisa escolher. Quer empreender, Piero? É todo nicho que dá muito dinheiro? Depende. Porque preste atenção nisso. Existem nichos que são muito escaláveis. Eu decidi franquia, por quê? Porque franquia me dá equity. Ela é escalável. Na venda da empresa, eu não ganho nem um centavo por mês nessa franquia. Não ganho dinheiro. Fazem 3 anos que eu sou sócio, eu não ganho dinheiro com a franquia. Mas quando vender a rede de franquias, eu vou ganhar muito dinheiro. Então eu trabalho, existe o dinheiro que você ganha no mês. Você que é empresário sabe disso, e você que vai empreender saiba disso agora. Existe o dinheiro que você tira no mês, que é a distribuição de lucros e tudo mais, prolabore, seja lá o quê, que pode ser tirado, aí você vai escolher a sua metodologia e que você vai fazer na sua empresa. E existe um dinheiro que ninguém fala, que é o equity. Acho que o Flávio Augusto veio aqui já e falou sobre ele, não falou? Que é um dinheiro que quase ninguém fala, que é o equity. Ou seja, é um dinheiro que você não está vendo, mas quando a sua empresa for vendida, ela vai valer muito e você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu tenho a construtora. Por que eu decidi entrar em construção? Porque não cai em construção. Não existe queda em construção. E eu quero compartilhar algo com vocês. Piero, quanto que você já investiu em construção? Vão ficar chocados com esse número. Eu tenho VGVs lá, pastor. Vou abrir números aqui. Tenho projetos de VGV de mais de 350 milhões. Tenho projetos de 50 milhões, 70 milhões. Se for juntar tudo, dá mais de quase uns 700 milhões de VGVs. De VGV. Quantos que vocês acham que eu investi aqui? Quem acha que eu investi 10 milhões? Levanta a mão para o alto, deixa eu ver. 10 milhões. Quem acha que eu investi 50 milhões aqui? 1 milhão. Ali. E quem acha que eu não investi? Que eu investi 50 mil reais. O restante não acha nada. Hã? Nada, não acha nada. Hã? 100 mil, 50 mil. Eu investi nesses projetos de capital meu, 2 parcelas de 12 mil. Duas parcelas de 12 mil. Por quê? Eu aprendi isso com um amigo. E ele falou o seguinte: como que eu aprendi? Eu aprendi ele fazendo comigo. Piero, tem uma área assim, assim, assim. Custa tantos milhões. Quer entrar junto comigo?
Você compra metade, eu compro metade. Fechou. VGV de tanto. Fechado. Vamos comprar. Amigo não, conhecido. Vamos comprar. Já paguei minha parte. Dá o comprovante que você pagou. Não, dá o comprovante que você pagou. Meu advogado está pedindo. Daí não tem. Falei, cara, desculpa, você quer que eu pague o terreno inteiro? Fala pra mim, né? Ó, paga o terreno inteiro, eu vou te dar um percentual, você fica com 90%, eu fico com 10%. Aí ali, ele falou, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Todos os projetos que eu entro, eu não ponho dinheiro. Aí eu falei, explica como que você faz isso. Entenda. Se você tiver uma mentalidade de todo projeto que você vai fazer, você não precisa ter dinheiro. A grande mentira, a nossa mente fala assim, você precisa ter dinheiro. Ah, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho dinheiro. É mentira. Por quê? Tem alguém que tem dinheiro que possa investir em você. Isso é um fato. Que você não foi atrás, você não montou o negócio. Segunda coisa. O que eu faço para que vocês possam entender? Eu crio a oportunidade. Eu sou o cara que cria a oportunidade. Então vamos imaginar o seguinte. Piero, eu tenho um terreno. Vou dar um exemplo como que eu fiz com o meu sócio lá em Governador Celso Ramos. Fui visitá-lo. Conheci ele através de um pastor. A hora que for para acabar, você me fala que a gente encerra, hein? A hora que o pessoal quiser. Vocês Ó. querem ir embora? Hã? Vocês estão cansados? Quer que tá cansado? Quer ir embora? Pode ir, eu já falei. Pode ir, eu vou ficar aqui. Tudo certo? Você vai ficar aqui, baby? A baby vai Bora. ficar aqui também com a gente, então? Ó, preste atenção. Você tem que ter uma mentalidade que não fique refém de você se tornar uma pessoa rica dependendo do dinheiro. Você não precisa de dinheiro, não precisa para ficar rico, não precisa. Fui para Governador Celso Ramos. Conheci um rapaz através de um pastor. E esse pastor falou, quero te apresentar um rapaz que tem empreendimentos. Você não quer investir, comprar uns apartamentos no pré-lançamento, que para investidores? Eu falei, pô, interessante, quero, me apresenta ele. Conheci esse rapaz falou, olha, eu só faço empreendimentos de 10 milhões, assim, você investe tanto e tudo mais. Eu falei, poxa, interessante. Daí eu falei para ele o seguinte, falei, deixa eu te fazer um convite. Ele falou, claro. Falei, eu vou investir com você, mas só se você me trouxer um projeto acima de 100 milhões. Porque eu dei um 10x na mente dele. Falei, eu preciso fazer esse cara parar de investir. O trabalho que ele tem, tocar 10 obras, tipo 10 obras de 10 milhões. Falei, faz uma de 100. Ou faz 10 de 100. Aí eu falei, só se você me trouxer uma de 100, acima de 100 milhões. Eu nunca tinha investido em mercado imobiliário. Tinha investido em comprar apartamentos antes de ser lançado e tudo mais. Mas nunca tinha investido assim. Eu falei, me dá empreendimentos acima de 100 milhões. Ele falou, cara, mas eu nunca fiz. Eu falei, eu também não. Mas a gente vai fazer juntos. Ele falou, tá bom, fica com a minha missão. 2 semanas depois ele me liga e fala, Piero, tem um terreno aqui. E é um terreno frente praia, tudo mais. E, enfim, eu acho que tem potencial, vem pra cá. Peguei o avião, fui pra Florianópolis, desci, olhei o terreno, orei no terreno, falei, nós vamos comprar esse terreno. Vamos negociar. O cara queria 16 milhões, tudo mais, 10 milhões. Tá bom, 10 milhões. Tá fechado o negócio? Tá fechado. Eu falei pro cara, eu preciso de 6 meses para pagar. Como assim? Daqui 6 meses eu vou começar a pagar e eu preciso parcelar em 6 meses. Vou assinar um contrato com você, nós vamos assinar, eu tenho intenção de comprar, quero comprar, vou comprar, mas eu preciso consultar alguns empresários que caminham junto comigo, que eles vão entrar junto comigo nisso. Então, eu quero que vamos assinar esse NDA, essa preferência de compra e tudo mais. Falou, tá bom, mas eu não vou conseguir te dar 6, vou te dar 3. Tá bom, 3 meses. 3 meses eu falei, eu preciso levantar 10 milhões para comprar o terreno. E fui no meu grupo de mastermind, falei o seguinte, e fui para amigos também. Falei, olha, fizemos o estudo lá, o estudo de quanto que ia dar um empreendimento, viu que ia dar um VGV alto, acima de 250 milhões e tudo mais. Cheguei no meu grupo de mastermind, falei, gente, é o seguinte, nós temos uma oportunidade. Aí, qual que é o grande segredo? Eu quero dividir o bolo com as pessoas, não quero comer o bolo sozinho. Então eu falei, olha, nós vamos abrir cotas de 500 mil reais, de 300, 500 e 1 milhão. Então quem investir 300 agora vai ganhar daqui 3 anos X. Quem investir 500 vai ganhar tanto, quem investir 1 milhão tanto. E aí falei com amigos, falei, gente, ó, quem quer entrar? Um quer, o outro comprou uma cota, 300, não sei o que, daqui a pouco deu 5 milhões. 5 milhões, faltava 5 ainda, né? Só que daí eu já paguei o cara, ó, cara, eu vou antecipar esse pagamento
de 1, mas eu preciso que você parcele para mim mais 10. Parcela em 10 para mim? Depois do terceiro mês. Vou antecipar 1 para falar que eu estou comprando, certo? E aí você vai me parcelar em 10 depois do terceiro mês. Fechou? Tá fechado. Ou seja, eu já tinha 5 em caixa. Eu falei, eu vou te dar 500 mil por mês. 500 mil por mês, depois do terceiro mês. Então eu já tinha 5. E eu falei, cara, e o último pagamento era o maior, a bolada final. Eu falei, então, tá tranquilo. É arriscado? Era arriscado. Mas eu não vi ninguém construindo algo grande sem arriscar. Eu não vi. Eu falei para ele, cara, relaxa, tudo é errado. Se tudo é errado, eu ponho dinheiro. Mas eu não vou colocar nenhum centavo nesse negócio. Não, mas pelo amor de Deus, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele suava frio, gelado. Eu falei, relaxa, cara, Deus está conosco no negócio, rapaz. Ei, você acha que Deus ia dar um negócio desse para nós aqui, não ia abençoar a gente? Você está de brincadeira? Pô, você é cristão ou não é? Homem de pouca fé. E aí, conclusão. Deu 5 meses, compramos o terreno. Compramos o terreno, viabilizamos o terreno. Agora, legal, vamos fazer o projeto final e tudo mais, aprovação. Por que eu quero trazer essa mentalidade para vocês? Eu estou em mais 2 projetos lá. 2 projetos que eu estou lá. Mesma história. Precisa comprar o terreno? Não. Falei, faça permuta com o terreno. Permutante. 25%, 30%. E aí me fala qual que é o valor que a gente precisa na pré-obra. Piero, esse aqui vai dar 70 milhões de VGV. Nós precisamos de 1 milhão. Falei, tá bom. Eu vou trazer alguém com 1 milhão então. E essa pessoa vai ganhar 5 quando terminar a obra. Não tem problema. Ou traz 3, não tem problema. E aí, mais uma vez, entramos, permutante só recebe no final da obra. Vai lá, 3 cotas, 4 cotas, 250 mil reais, as pessoas ganhando um rendimento altíssimo, não tem problema, tá tudo certo. Mas eu não coloquei, aí por que eu paguei 12 mil? Porque o projetinho menor, olha só, o projetinho menor de 11 milhões lá, a gente não trouxe ninguém. Aí tinham parcelas para serem pagas lá. Aí sou eu e mais 2 sócios lá. Aí eu falei, cara, vamos abrir cotas? Não, isso aí a gente paga e eu vou vender na planta. Eu falei, rapaz, divide o bolo logo. Enfim, aí eu tive que pagar 2 parcelas de 12 mil. Então, preste atenção. Isso é um padrão, assim, um padrão mental. Tinha uma arquiteta que ela foi fazer mentoria em casa e ela faz parte do meu mastermind hoje. Chama Ana Carolina. Ela chegou em casa e ela fez assim, ó, eu trabalho com arquitetura de urbanismo, loteamentos. Então eu cobro 50, 100 mil reais para fazer projetos e tudo mais. Eu falei, você recebe muita oportunidade de loteamento, cai na sua mão? Ela falou, nossa, muita oportunidade. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai parar de cobrar pelo teu serviço e você vai ficar com 15 a 30% de cada projeto. Como é que eu faço isso? Eu falei, eu expliquei para ela. Assim, assim, assim. Deu um ano, essa menina estava com projetos de 8 milhões, 60 milhões, 46 milhões, sem colocar um centavo. Entrou com o trabalho, entrou com o network que ela tinha na região e entrou com o time de vendas. Ela tinha vendas para vender os lotes também. Mas, mais uma vez, eu quero que você compreenda que existem possibilidades de crescimento. Só que muitas vezes a gente fica condicionado ao quê? O quanto de dinheiro que eu tenho que colocar nesse negócio? Quanto de dinheiro? Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo, hora tarde, antes de vir para cá. Ele falou, tenho essa ideia, assim, assim, assim. Vai precisar de 100 e poucos mil reais para investir. Eu falei, tá bom. O que você quer? Como que você me vê no negócio? Quero você como sócio. Tudo bem. Eu vou trazer um sócio investidor. Se não vier ninguém, eu ponho o dinheiro. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo certo. Piero, mas para você hoje é fácil, porque você já está, enfim, já tem um grupo de empresários, já está relevante. Para você é mais simples fazer isso. Não. Eu comecei a empreender sem nenhum cliente. Sem nenhum centavo. Não tinha um centavo no negócio. Nem um centavo. Preste atenção nisso. O jogo de empreender não é o que mais vende que ganha. Não é o que sabe mais que ganha. Mais capacitado. É o que faz o melhor marketing. É o mais visto, é o mais lembrado, é o que chama mais atenção, é o mais notado. Sempre vai ser o marketing. E eu me lembro que o americano que eu trouxe para o Brasil 2 vezes depois, o ano passado, esse ano eu trouxe a esposa dele, o Grant Cardone.
ele falava para mim o seguinte: Piero, eu faturo bi, e na minha linha de treinamentos ele faturava não sei quantos milhões. Ele falou: eu reinvisto mais de 70% do que eu lucro em marketing. Por quê? Eu quero que as pessoas abram o micro-ondas e eu tô lá. Liga a televisão, eu tô lá. Tá passando na estrada, eu tô lá. Liga o celular, tá no Facebook, eu tô lá. Tá no Instagram, eu tô lá. Então, ela abre o e-mail dela, eu tô lá. Eu falei: cara, você é chato, você manda 5 e-mails por dia. Chato, você é muito chato. Falei pra ele. Daí ele falou assim: eu prefiro mandar 5 e-mails por dia de ser chato do que sonhar com a possibilidade de que meu concorrente vai mandar e eu não impactei essa vida e eu perder uma vida. E eu falei: você tem razão. Tem que ser chato mesmo. Então, compartilhando com vocês dentro dessa jornada, e depois eu posso vir falar sobre crescimento. Eu quero vir voltar a falar sobre crescimento, sobre criação de riqueza. Mas eu Já posso falar está feito o convite de novo. Mas eu posso Vou falar, reforçar. eu vou mesclar com o empreendedorismo para vocês. Tudo que eu faço no marketing, como que eu faço, o que deu errado, o que funciona, o que não funciona, como que a gente, enfim, como que eu penso. Nós vamos fazer uma masterclass, Piero, topa? Topo na hora. Botar um quadro aqui e você vai dar essa masterclass pra gente. Topo na hora. Topa? Fechado? Topo na hora. Será que vai vir alguém? Vai vir, gente? Bora?